O que está acontecendo com o mundo? Recebemos Morgana Klein para discutir a cultura atual, sem pena de ferir sentimentos e zero paciência para teses prontas. O papo passou pelo colapso da cultura e a overdose digital, como o tédio acabou, como o foco acabou e sobrou apenas a superficialidade. A gente não se dá mais tempo de nada. Em nenhum momento a gente tem um tempo assim que você vai sentar e você vai pensar. Você consegue pensar? Desconstrução como regra de etiqueta. Ser diferente virou obrigação e a biologia virou uma opção. Será que eu tenho que criar os meus filhos desconstruídos? Que desconstruídos? Eu vou educar. Eu sou muito contra a educação positiva, porque eu vou educar os meus filhos com firmeza. A indústria da mídia é em cima da dor, transformando términos e traumas em conteúdos e o preço que as vítimas pagam por isso. Tem crítica ácida? Tem, porque hoje em dia o algoritmo educa mais do que os pais e a identidade vale mais do que a realidade. Agora comenta aqui embaixo onde você traça o limite entre o respeito e o delírio. Fique agora com o episódio 426 do Sem Groselha Podcast com Morgana Klein. Morgana, por que tu acha que a gente tá vivendo um colapso cultural? Eu acho que a vida avançou para receber tantas coisas que seriam boas e tornou a gente, folgado, bitolado, olhando uma coisa só, por uma perspectiva só. E aí aconteceu o que aconteceu agora. A gente não tem mais tempo. Você percebeu isso? Escrevi sobre isso hoje. A gente não se dá mais tempo de nada. Em nenhum momento a gente tem um tempo assim que você vai sentar e você vai pensar. Você consegue pensar? Você consegue não receber alguma informação? A gente não tem mais um tempinho de tédio. A gente não tem mais. A gente não tem mais. Antes você assistia um filme, você tinha o intervalo, que aí você, tem que esperar novamente. Você esperava uma programação, você esperava para encontrar alguém, você esperava a pessoa que viajou voltar e você saber daquilo. Agora a gente tá com tanta informação, o que seria para que a gente fosse mais evoluído, feliz, mais inteligente, mais feliz, com as coisas mais fáceis, mas eu tenho a impressão que a gente tá... eu acredito que a gente está cada dia mais burro. É porque antes, se tu for parar pra pensar, até mesmo esse negócio do filme que tu falou, né? As pessoas hoje em dia já não conseguem mais assistir um filme, né? Essa geração nova ali passar 2 horas sentado, sem mexer no celular, imerso, já é uma doideira. Mas antes, pra gente saborear um filme, né? Eu sou da época, não sou tão velho, mas não peguei, fita cassete ali, só quando eu era muito pequeno. Mas eu tinha que ir na locadora, escolher o filme, tinha que escolher um bom filme, pagar. Aí, separava a família, botava ali o DVD, aí assistia, daí era todo um evento, né? Então, tinha essa questão de vamos saborear algo. Cara, e hoje, como a gente tem tudo, em todo lugar, o tempo todo, né? Eu não sei como é que é com a tua namorada, porque às vezes a gente vai escolher um filme, já vira uma briga, porque tem um leque de opções, e aí você já virou uma discussão e já nem assistiu mais nada. E o você paradoxo não consegue... da escolha, né? E você também não fica... Você não tem mais um programa gostoso pra assistir em família ou pra fazer... Vamos falar bem da televisão, então. Que era uma tela, mas você conseguia achar um tempo de qualidade com aquilo ali. A gente não tem mais. Eu tenho, né? Então, na minha casa, eu tenho um filho de 17, uma filha de 10 e meu marido. A gente não tem um programa que é nosso. Sei lá, quando eu era pequena, eu tinha um programa que assistia com os... Sei lá, qualquer... Domingão, a praça é nossa. Sei lá, exato. Zorra total. E você assistia... E não é nem que você estava assistindo, você estava ali, ouvindo e vivendo. Agora... eu vou dizer que eu sempre gostei tanto de ler e eu ando com dificuldade até pra isso. Porque você começa a ler uma página, você atualizou o celular e aí de repente eu tenho que voltar à página que eu tava lendo. Eu não passo mais um filme sem dar uma atualizadinha. Não sei, que absurdo! É porque a cabeça acostumou a fazer... 1000 coisas. O tempo todo, assim, e né? vai que eu perca alguma coisa. Que sensação ridícula. Vai que eu perca. Quem que eu sou? O que eu não posso perder, né? Eu ainda que, pra preservar isso, eu tenho um mecanismo ali, com a minha namorada, que, cara, eu decido antes já o filme, assim, pesquiso já com os gostos, uso o chat GPT ali, de acordo com as coisas que eu gosto, escolho, já chego decidido, deixo tudo preparado. Cara, celular longe. Eu adoro viver, adoro ir no cinema ainda, sabe? Viver a experiência. E o que me ajudou muito com isso, justamente, é estar aqui.
Porque tu vai perceber aqui, não sei se tu já participou de outro podcast, mas tu com certeza tem boas conversas com pessoas. Quando tu tem uma boa conversa, tu larga o celular assim, ele fica. E aqui a gente é obrigado a fazer isso. Então isso aqui meio que preservou o meu cérebro nesse... Consigo viver algo por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, sem saber o que tá acontecendo com o mundo. Isso, e eu acredito que também a minha geração, enfim, você mais jovem, mas a gente ainda consegue saber o que é isso. Agora, os mais jovens, eu acho que muitos não sabem. Claro, eu, né, falei agora, eu moro na roça, enfim, meus filhos vivem outra realidade. Mas você vai num lugar, todas as pessoas estão ali. E aí é tanta informação e acredita naquela informação ali e acabou. Né? E diferente do que a gente estava falando agora, nem sempre é uma pesquisa científica, né? Às vezes é muito, muito longe disso, inclusive. Você recebeu aquilo como verdade, segue, você sabe tudo e não sabe nada. Sim. Então, eu vejo que esse excesso tem causado muitas faltas. E acredito que esse é o caminho do fim, assim. E acho que tem um problema com os conteúdos, não só por eles... Talvez serem informações que, cara, é muito difícil dizer o que é verdade e o que não é, né? Vamos supor, tu pega um nicho aí, nutrição. Pô, tu for abrir o Instagram ali e tu ficar só vendo conteúdo de nutrição, tu vai enlouquecer. Porque vai vir um nutricionista e falar, nossa, não, você precisa comer manteiga. E o outro, não, gordura tem que de ser porco, banha. Aí tu enlouquece. Mas a gente vive um outro problema que eu acho que parece que os conteúdos são estúpidos. Eu não sei se tu tem essa sensação, mas os filmes novos, assim... Cara, eu sento pra assistir um vídeo no YouTube, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar um vídeo bom no YouTube pra eu conseguir lavar a louça. Porque eu quero também. Pô, eu quero consumir um conteúdo e falo, pô, eu quero ver um vídeo aqui. Cara, eu não... Não tem. Não tem. Eu sinto uma falta muito grande. Não tem. E a partir do momento que passa, que não é tão raso, é um pouquinho difícil até de você crescer, ser ouvido, sabe? Claro, você tem um canal grande, claro que tem coisas. Eu tô crescendo na internet, óbvio que sim. Mas é mais raro, né? Mas é mais raro. E também você corre... Eu sou muito mal interpretada, Fermento. Então, assim, tem um negócio assim que você falou, explicou, você tirou tudo aquilo e as pessoas, elas não me entendem nem um pouquinho, às vezes, do deboche, nem um pouquinho do sarcasmo, elas não conseguem consumir algo que faça um pouquinho pensar. Muita gente não consegue. Hoje, quando eu falei do negócio que eu falei antes, que eu postei, foi porque eu tô assistindo com a minha filha Por Amor, que é aquela novela da Regina Duarte, que tinha a Helena, não sei se... Era uma novela da Globo, que passava no Rio de Janeiro, enfim. E aí, me chamou a atenção que tá no começo do episódio, né? São dos costumes... essa novela é dos costumes... da época, né? Cara, mas você tem que pedir desculpa porque era dos costumes da época. Pagar o pedágio antes. Isso! Então, assim, ficou chato. Não pode mais ter comédia, não pode mais... O filme de ação, sei lá. Você tem que respeitar tanta coisa. Hoje eu li um negócio assim. Daqui a pouco eu não vou poder mais fazer academia pelos que não fazem academia. Então, assim, tá isso. Vai ter que vai ter que explodir esse negócio e acabar com isso, porque senão a gente não vai ter mais o que consumir. Sim, vai vir tipo um filme, pô, sei lá, de guerra e vai ter que dizer, olha, são atores com armas, tá? Exato. Não são pessoas se matando de verdade. Então assim, nada pode mais. E aí eu fico pensando assim, então tá lá pedindo desculpa, e aí pode então ter o conteúdo, se ele é tão mal, assim, se ele faz tantas coisas horríveis, então só um pedido de desculpa antes já adiantou, então a gente já pede desculpa aqui por qualquer coisa que eu vou falar, e aí tá bom, então? Né? Aquele famoso, não, com todo respeito, mas aí também destrói a pessoa. Isso, então tá chato e tem muita coisa chata pra gente consumir, porque nada pode, isso eu acredito muito. Tu acompanhou o que aconteceu com o Léo Lins recentemente? É absurdo, né? Você não achou? Eu acho o extra absurdo, assim, tipo... É porque eu já parto do pressuposto de que... Pra mim tá na mesma balança que um ator matar uma pessoa na novela e ser preso. Pra mim tá aí. E assim, aí eu também acho uma coisa que me chama a atenção, que as pessoas ficam assim... Ai, eu não consumo Léo Lins. Ai, porque eu acho que ele vai muito... Você precisa explicar isso pra dizer que é um absurdo
o que estão fazendo com Tem ele. que pagar o pedágiozinho antes. Não, eu não gosto desse tipo de conteúdo, mas... Isso, não, exato. Precisa você explicar tanto, precisa você ter que dizer assim, não importa se você consome ou não. Hoje tem tanta gente aí que cresceu na internet, tanta gente que quer dizer que você não vai ver. Mas sei lá, o cara vai um pouco longe, talvez, ou não, é o tipo de humor que ele faz, que a pessoa vai lá e paga o ingresso, ninguém tá te obrigando a ouvir. Não, exato. E só fazer um parênteses aqui, eu consumo Léo Lins e gosto. Maravilhoso! E fui no show chapado e chorava de rir, chorava, Adorei. passava mal de dar risada, velho. Muito engraçado. O meu filho coloca e ama também, e é super consumidor, e não tem que pedir, você não tem... Ai, porque eu acho que ele vai além, eu não quero dizer. Então, uma pessoa, mesmo a pessoa que está apoiando, ela quer dizer que ela é limpa. Você tá vendo? Maravilhoso o que você falou agora. O que você tá falando? O que é ser limpo? Então você também tá apoiando que ele não pode falar porque ele foi um pouquinho longe. Isso que eu acho que as pessoas, elas não percebem. Elas querem pagar muito de corretas e tá ficando sempre chato. Tem um pedágiozinho. E até a pessoa que pensa, até a pessoa que fala, que vai expor, que ela tem opinião. Ai, mas não, talvez foi longe de... Ai, sério, que saco, o que você tá explicando? Então, eu vejo que a gente tá consumindo por isso, por ter que pedir desculpa pra tudo. Ou até pra coisas assim, e é triste, né? Eu tenho um episódio que as pessoas falam muito assim, sobre dia dos pais, dia das mães na escola, sei lá. Meu marido, o pai dele era motorista de caminhão. O pai dele sofreu um acidente quando ele tinha 4 anos. Isso é justo. A vida não é sobre merecimento, a vida não é sobre, né? Mas assim, adiantava não ter o dia dos pais para crianças que têm pais, para que meu marido não ficasse triste? Não! Ei, eu sempre dou esse exemplo. A hora que um pai chegava, buscar o coleguinha dele, só estacionava o carro lá na frente. Gente, tem dor maior do que você ver o pai do teu amigo vindo buscar e você não ter o pai. A tua dor é diária, a tua dor é o tempo todo. Mas vai fazer o quê? Nenhum pai pode aparecer na frente dele. Nenhum pai pode aparecer. Então, assim, a gente não pode realmente nada. Se for partir disso, a gente não pode nada, né? Então, eu acho que... Obviamente está muito chato. E é esse excesso. Eu vi essa semana, estão querendo... problematizar a festa junina, porque o caipira, já pensou o caipira que, você colocou aquela roupa rasgada, falou que o caipira pintou o dente de preto porque ele não tinha um dente. Cara, que caipira que se incomoda com isso? Nenhum caipira, com certeza, né? Porque sempre quem se incomoda é a militância. Tem até vídeo daquele... Pô, sei lá quem que é o cara, mas é tipo o cara vestido de mexicano, aí ele entrevista as pessoas, né? Conteúdo gringo. Daí ele vai, entrevista uma mulher e fala, você acha que o jeito que eu estou vestido é ofensivo? Daí tá lá uma loira, assim, aleatória. Sim, é muito ofensivo, você tá se apropriando da cultura dos mexicanos. Aí entrevista uma negra. Não, sim, porque você está se apropriando... Daí ele chega no bairro que só tem mexicano lá nos Estados Unidos e entrevista o mexicano e fala, não, tua roupa é muito massa, pô. Pô, muito irado, a gente tá vestido, não, irado. E o cara, não, mas você não acha que eu tô me apropriando da cultura de vocês? Fala, não, tu tá celebrando a nossa cultura e tal. Exato. Porra, velho. Pra onde que a gente tá indo, entendeu? Eu acho que chegou num lugar que talvez o problema seja assim... Não poder ter diferente, não poder... É irresistível de ficar olhando pra ele. Ele é lindo demais. Mas de não poder ter melhor, pior, diferente que não tem tanta relevância, diferente... Sabe, querem colocar tudo meio que achatar, assim. Tudo tem que ser achatado. Então, é tipo, pô, o teu marido não tinha pai e tal. Pô, daí querem fazer ele não sofrer... por uma coisa que inerentemente ele vai sofrer. Vai sofrer. É a mesma coisa que ter um jogo de futebol no colégio do teu filho. Tem um time que vai ganhar e tem um time que vai perder. E tem gente militando pra tirar isso. Não, e aí hoje ele é pai, né? E aí, então, se ele não tivesse como conviver com isso, ele ia tirar... Ele sendo pai, se ele não tivesse... Porque é isso que a cultura quer fazer. Então, ele não poderia comemorar o Dia dos Pais, ele não poderia nada. E esse negócio é isso. Eu não sei o que vai virar o jogo de futebol ou qualquer competição, porque vai chegar e vai dizer assim, oi, amigo. E daí pode homem com mulher, pode todas as coisas. Que coisa mais sem graça. Sendo que a mulher vai ter uma força física, o homem tem outro. E aí dá pauta... bem longa sobre tudo isso, né? É que eu acho que o problema todo começa quando colocaram um mictório numa exposição de arte, né? E aí começa, nossa, não, isso é arte.
Aí começa a questionar tudo. E aí começa, não, mas não pode perder, não pode ganhar, não tem melhor, não tem pior, não tem... ao mesmo tempo que eles querem pregar que não tem diferença, mas que tem diferença. Então é tipo... Pô, sei lá, velho, vai pegar a propaganda da porra do Boticário, Dia dos Pais, e vão botar 2 lésbicas pra ser os pais. Tipo... Cara, e que não representa ninguém. Teve da Sempre Livre, né? Você viu a propaganda da Sempre Livre? É mods? É absorvente. E aí eu nem sabia, porque era um homem, inclusive, muito bonito, fazendo a propaganda da Sempre Livre. Se eu vou correr, preciso estar confortável e tal. E aí alguém me marcou no TikTok, até me marcou e falou assim: Morgana, fala sobre isso. Eu falei, mas vou falar sobre o quê, né? Era um homem bonito, mas a pessoa queria me dizer que ele era trans. E eu pensei, cara, impossível, né? Porque tudo bem, eu poderia falar, esse homem aqui, que homem sabe da menstruação da mulher? Não sabe nada. Beleza, mas a pessoa tava me dizendo que era trans. Eu falei, não é possível. Aí fui ver lá, tava no perfil, não me lembro o nome, mas tava no perfil, a transição e tal, e que eu nem sei. Aí eu fui pesquisar. Pode ser que você menstrue, pode ser que não, porque você faz tantas transformações no teu corpo que talvez você não menstrue mais. Só que de qualquer forma, então tinha um homem lá, um homem que era mulher, não importa, mas assim, querendo me representar. Que porra é essa, velho? Tu vai ligar a TV, tu vai ver uma propaganda de absorvente, tem um cara. Falando assim, porque a hora que eu vou correr a gente precisa estar confortável, né? Eu preciso, você pelo jeito não, né? Não sei. Que absurdo. Então é isso, eles não querem representar ninguém e quer desmontar tudo isso. E o pior pra mim... que eu acredito que quando as pessoas falam assim, Morgana, eu escuto muito que eu sou inteligente, eu digo, cara, eu não sou inteligente porque eu não... ou que eu sou muito política, ou talvez até quando eu sentei aqui eu falei, nem sou tão polêmica assim, porque eu não sou. O que eu defendo são os valores e que me despertou muito isso pra mim foi na criação dos meus filhos. Será que eu tenho que criar os meus filhos desconstruídos? Que desconstruídos? Eu vou educar... Eu sou muito contra a educação positiva, porque eu vou educar os meus filhos com firmeza, com é certo, errado é errado. E eu sempre digo, cada vez que eles vão, né? Eu tenho um filho de 17, cada vez que você for fazer uma coisa errada, você peite o que você quer mesmo. E isso torna eles muito maiores. Porque quando você faz coisa errada na tua casa, eu fico imaginando, eu sou filha única, mas quando eu errava, eu tinha que ir... eu tinha que estar muito certa daquele meu erro pra peitar os meus pais. E isso me torna grande, porque nem sempre... Eu sempre falo para os meus, nem sempre eu vou estar certa. Mas se você for diferente do que eu quero, peite e aguente o que você quer. Né? Tem a base, né? Pra sustentar o argumento, porque pode ser quantas coisas a gente quis diferente dos nossos pais, viu diferente. Mas se você sustentou aquilo... Cara, sensacional, vai! É isso que eu quero o tempo todo que os meus filhos me desafiem, não escutem isso. Mas eu desejo muito que eles me desafiem o tempo todo, porque é isso que os deixa fortes, né? É isso que faz com que eles sejam pessoas que encarem as coisas. Agora, se nada puder, eu não vou ficar entendendo as coisas dos meus filhos, muito menos acolhendo as coisas dos meus filhos. Mas e se teu filho virar pra ti e falar que ele se sente... sei lá, deixa eu pensar algum nome estranho. Se ele já falar eu me sinto, eu já nem escutei o resto. Algum gênero desses... Já não tem nem a possibilidade de eu me sinto. Mãe, sou queer. Você viu? Já não tem uma possibilidade do eu me sinto. Mas, de qualquer forma, eu opto por ser... Você só vai ser, seja o que você quiser e peite isso, né? Seja suficiente grande pra ser o que você quer. Agora, não venha achar drama pras coisas. É isso que o mundo... É por isso que você não tem mais filme, é por conta dos dramáticos. Tu não acha que eu sou bem dramática. Mas de uma maneira positiva, uma maneira divertida. Tu não acha que essa desconstrução acabou fazendo pessoas serem coisas que não são? É isso que eu sempre penso. Que parece que desconstruiu, mas é legal tu ser alguma coisa que é diferente. Então existe um certo apreço cultural, social por, sou a criança trans do colégio. E aí, trago um exemplo, por exemplo, tem uma mãe lá nos Estados Unidos, tem um corte do Jordan Peterson falando sobre isso, que ela tem, salvo engano, 4 filhos trans, né? A chance de uma pessoa ser trans já é tipo 1 em 1 milhão, né? Pessoas realmente ser trans, né? De um ponto de vista científico, biológico, ela tem um transtorno de personalidade interna, em que ela realmente está num corpo e tem a personalidade moldada pro outro lado e tal, a chance é muito pequena. A pessoa ter 4
é o equivalente a ela ter, tipo, ganhado na loteria 2 vezes, 3 vezes seguidas. É mais de 1,50 milhões. Ou seja, tem a chance desses filhos serem trans ou dessa mãe ser uma louca, narcisista, ideológica, projetando uma cultura doentia dentro da casa dela para ter filhos que sejam expoentes e participem desse grande circo. E é isso que eu penso. Até mesmo porque a criança com 4 anos, ela já pode decidir como ela se sente. Por isso que essa frase de como você se sente, com 4 anos, quem sente pelos meus filhos sou eu. Em 4 anos, eu sinto que eu posso voar se eu for aqui dessa janela. É isso que uma criança de 4 anos pensa, é ou não é? É assim, é claro, 4 filhos trans, existe um apoio, claro que existe. E é isso que, quando eu falo sobre proteger, que é onde nasceu em mim muito essa coisa, porque até que eu não tinha filho, achava até que eu era... tudo pode, o que quiser, porque eu sou isso até hoje, você pode ser o que você quiser, claro que sim. Só que começou a afetar todo mundo, começou a ensinar você a ser assim, e você ter que ser de certa forma, você culpar a tua criação, você culpar os outros o tempo todo, você culpar a sociedade, todo mundo é culpado, menos o próprio culpado, e essa necessidade de ser diferente. Então você precisa, e aí que nasce muitas, quase que uma sociedade toda completamente frustrada. As pessoas estão completamente infelizes. E aí, eu ouvi no teu podcast, então, com a psicóloga. Isso. Falando aquilo que ela falou, que é uma opinião que eu tenho muito forte. E às vezes eu até vou dizer assim, porque vai fazer a tua terapia. E não é que eu sou contra, eu acho algo magnífico. Mas ela falou, tem muitos profissionais horríveis. E se a gente for pensar nos profissionais que estão se formando em psicologia, em pedagogia, é assustador. São essas pessoas que foram formadas por esse mundo, que querem culpar todo mundo, que vai lá fazer terapia. Não, tu vai ser atendido aí, quem tá aqui, o cara tá se formando hoje, sei lá, aqui na UFSC, o cara não sabe se é homem ou é mulher. Isso. Ele não sabe biologicamente dizer se ele é homem ou é mulher, porque ele não acredita que a biologia defina se a gente é homem ou mulher. Como esse cara vai tratar a tua saúde mental, pô? Não tem como, né? E aí, então agora já não é mais nem com 4 anos, o teu filho, ele já nasce sem... É definido, né? Você é um homem ou você é uma mulher. E aí, você vai ser o que você quiser, mas já não é isso. É sobre... Não é mais a pessoa que ela vai ser o que ela quiser, ela quer que você seja também. E é isso que me assusta. E é isso que me invade. Então assim, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho sim, porque você tá me invadindo. Você quer que eu seja diferente. Você quer que eu fale pra minha filha. Você tem certeza que você... Primeiro, eu tenho uma filha de 10 anos, ela não vai ser atraída por ninguém. Ela não sabe porra nenhuma da vida, né? Exato, ela sabe que ela quer brincar, que ela quer gastar tal dinheirinho no Star Stable, que sei lá, que ela quer ir na papelaria. É isso que ela sabe. O que uma criança sabe? Sabe que quer brincar, que quer correr. O que mais? E das responsabilidades dela que precisa ser guiada. E ser guiada não pode ser livre. Por isso que não pode ser acolhido. Gente, assim, pra mim isso é um horror. Porque a pessoa, ela acha que quando você fala assim, eu não sou adepta à educação positiva, ela tem certeza que eu espanco os meus filhos. Gente, é claro que não. Né? Existe uma ordem, um limite, mas tem uma coisa que eu sempre digo: se precisar que eu vá além para que meus filhos sejam boas pessoas, eu irei. Né? Mas o além não é, claro que não é pra fazer nenhum mal, mas as pessoas, elas acolhem muito e elas entendem, elas escutam muito coisas que... Gente, então eu tenho 40 anos, até hoje eu não sei direito o que eu quero ser da vida, o que eu quero da minha vida, como que uma criança vai saber? Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além
de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte. Não, é loucura, pô. É porque daí tem até um vídeo também, acho que é um meme, chega uma menina de 14 anos, tipo, numa loja lá, daí ela começa a pedir um monte de coisa. E o cara negando tudo. Tipo, ela fala, não, eu quero comprar armas. Não, pra comprar armas você tem que X, Y, Z, ter tal e tal documento, você tem que ter no mínimo 18 anos, não sei o quê. Ela assim, não, então eu quero fazer uma tatuagem. Não, pra você fazer uma tatuagem com essa idade, você tem que ter... cara, é um monte de coisa. Ela pede um monte de coisa. Eu preciso comprar tal coisa, tal remédio, tudo. Ela fala assim, então eu quero mudar de gênero. Aí o cara fala, não, isso você pode. Vamos fazer agora. Vamos mudar todos os seus hormônios, fazer coisas irreversíveis que vão mudar a sua biologia pro resto da sua vida. Isso você pode decidir com 14 anos. Porra é essa, velho? E você tá vendo que tudo veio inserindo. A gente foi achando livre ver certas coisas, né? Então foi inserindo que, a menina... brincar de casinha, a mulher vai ser só isso. Só isso? Como assim só isso? Você é a tua habilidade, é a tua sensibilidade, é o teu... eu vou ser submissa ao meu marido. E daí? Só que onde começa a nascer o erro? Aquela pessoa, ela casou com um cara agressivo que batia, tananana. Porque ela era submissa. Não, o cara era uma pessoa... horrível. E é isso que a gente pega todas as minorias e transforma, não é mais exceção. Sim. Transforma... Pega a exceção e extrapola pro resto pra eu posso construir ser uma narrativa. submissa ao meu marido? Claro que eu posso, ele não é... E ser submissa não é ser menor, é usar a minha potencialidade. Mas aí você começa desde pequena, você já não pode mais ser quem você é. Porque, uma menina não vai ficar brincando com a vassourinha, não vai ficar brincando com o chinelinho, o menino não vai brincar só com o carrinho. Daí o menino precisa da boneca, que a menina precisa do carrinho. Que chatice! E aí ninguém mais pode gostar de nada que gosta e ser espontaneamente aquilo, né? Então, porque o mundo é opressor, porque o patriarcado, porque, que saco. E no fundo sempre vai ser um negacionismo da própria biologia. No meu ponto de vista, eu já conversei aqui com 3, 4 biólogos, inclusive especialistas nisso. O homem tem um papel biológico diferente do da mulher. Isso não torna alguém maior ou menor, né? Porque pra mulher... E começa onde? A mulher engravida. E ela fica vulnerável durante a gravidez. Ela precisa de alguém pra prover. E daí vai vir alguém aqui dessas pessoas doentes mentais. E vai falar, não são só mulheres que engravidam. Porra, velho. Como assim? E você sabe o que a gente tava falando antes, quando eu digo que a gente às vezes começa a olhar as coisas e começa a ficar até um pouco alienado, assim, porque você começa assim, o que você tá falando? Eu nem quero conversar com uma pessoa assim, você sabia? Tem várias coisas que eu quero ouvir, mas tem coisas que eu nem tô disposta a ouvir, porque não tem, você tá brigando com uma coisa que é uma mentira. Uma alucinação, Isso, então assim, eu não quero ouvir você. E tá cheio de pessoas alucinadas, e eu fico achando que não, né? A gente fica vivendo na nossa bolha, a gente fica vivendo em Santa Catarina, a gente fica achando que não tá cheio disso, e tá sim. Mas me preocupa essa parcela que já tá alucinada, mas me preocupa mais a parcela que tá só passando achando que pode ficar vendo isso e não tá horrível. Que não vai dar merda, que não vai piorar. Que não vai piorar, ou que aquilo assim, não, eu vou cuidar aqui da minha vida e não importa. As pessoas que fazem... É mentira. A pessoa que tá vendo o Léo Lins se fuder e achando que alguma hora não vai respingar nela. Isso, achando até porque, eu não faço conteúdo, eu não sou humorista. Tá bom, vai lá. E eu não sei mais também como que vai chegar a informação nas pessoas. Uhum. Como que vai chegar a informação nas pessoas? Mas a democracia... Eu não sei que democracia que a gente tem, né? Eu não sei você como funciona no YouTube. Até entrei lá agora, tô começando a fazer. Faz uma semana que eu comecei a fazer conteúdo aqui no YouTube. Vai dar muito certo. Com conteúdo profundo, longo, assim, é o lugar certo. Mas tenho que aprender a fazer. Acho que é uma coisa que... Tô bem pequenininha e acho que até é bom até eu pegar o jeito disso, assim. Mas no TikTok, por exemplo, eu não consigo nem mais ser monetizada. Porque eu sou tantas vezes denunciada, tantas vezes por não ter falado nada. Porque eu sempre digo, eu não sou capaz de xingar alguém, de
de falar coisas horríveis pra uma pessoa. Inclusive, coisas que muitas já falaram pra mim. Eu não tenho aquela capacidade, não quero falar. Tenho traz educação. um fato e uma reflexão. É isso, eu tenho educação. Não vou ficar xingando pessoas assim, dessa forma, assim. Então, que democracia é essa que a gente tem? Nenhuma, né? Sim, é uma censura velada, né? Uma censura que rola por... A gente fala que existem coisas que se eu falar aqui hoje, que pela lei eu poderia falar, mas que eu sei que se eu falar, eu serei censurado no YouTube e eu corro o risco de perder meu canal. E isso que a Isso é uma plataforma, realidade. isso que a plataforma ainda está cuidando de você, né? A partir do momento que talvez, que é o que querem, mudar isso… Que nem aí, vai ser o governo que diz que aí pode, a gente não pode mais falar, não vai poder falar nada. E o governo, o MEC, né, o governo, que é o MEC que comanda as escolas e que… Então, você já passa uma vida inteira estudando aquilo e dizendo amém porque o governo quer, você já chega doutrinado e ainda os poucos que não estão doutrinados vão ser calados. É triste pensar isso. Você sabe que eu tive em Fortaleza, no negócio de comunicação do PL, que tava a Meta, tava a galera lá e foi super legal. Então eles fizeram esse encontro de comunicação. Pra discutir essa pauta. Pra discutir isso. Que massa, pô. E aí agora saiu uma notícia essa semana que a Meta… Enfim, quais são mais as outras? Puta, Google… Tá bom, isso aí, tá. Sei lá, TikTok… Que estavam lá, tinha inteligência artificial também, tava bem legal. E aí essas pessoas estavam lá, mas esses mesmos, eles ofereceram isso para todos os partidos. O PT falou… A gente não quer isso, porque eles não querem mesmo discutir nada. Eles querem controlar. Sim, eles não querem regulamentação discutir. das redes, mas porque agora, é muita fake news. Mas foi um sucesso, né? Foi um sucesso, Fortaleza. O PL fez, agora o PT quer fazer. Eles querem entender o que o algoritmo, que dizem ser… Por que o algoritmo está apoiando o ódio, né? Porque tudo que você fale que não é o que eles querem ouvir é disseminação de ódio. Se falar que o cara que nega a biologia e fala que mulher é coisa… Não, tu tem ódio, pô, tu tem ódio. Tu tem que ser retardado pra ser amor. Não, ou como o Léo Lins ali. Então, ele ofendeu uma pessoa, ela se sentiu ofendida com o que ele disse. Mas então qualquer um pode ser ofendido com qualquer coisa. E essa pessoa, ela vai te processar, porque ela vive disso. Sim, e dá pra construir narrativas cada vez mais bizarras, que é o que acontece, né? Mais loucas. Eu acho que… Eu vi uma notícia outro dia, mas não sei se era verdade, mas era que o ex-marido da Ana Hickman, ele foi processado, não sei nem por quem, e perdeu. E ele ia ter que pagar uma indenização porque ele mesmo se chamou de corno. Não sei, não vi isso. Então ele tava tipo, como a gente se separa, né? E aí eu falo, pô, fui corno, não sei o quê. De fato a parada aconteceu ou não aconteceu. Mas aí tu me processa porque tu fala, não, tu não foi corno. E aí eu tenho que pagar uma indenização pra ti, porque eu falei que tu me traiu, mas na verdade eu não falei que tu me traiu, só falei que eu fui corno. Então, porra, isso é o auge. Mas principalmente se a gente pensar isso de homem e mulher. Então, eu tenho um filho e uma filha, eu acho muito que também cabe esse exemplo. Meu filho odeia que eu fale deles e eu tô falando 20 vezes. Mas, ele não vai ouvir a mãe dele. E aí, eu fico pensando assim, será que eu teria que criar o meu filho que ele não pode nada? E a minha filha… que ela pode tudo. Eu falei agora, não sei se você acompanhou da Cíntia Chagas. Eu falei agora essa semana. Então, me atualize. A Cíntia Chagas teve a separação. De novo? Não, aquela o Lucas Bove, né? Então ela se separou. Eu não sei o que aconteceu, você também não sabe. Não importa o que aconteceu. O que me importa e o que me assusta é tornar isso público, né? Eu acho isso, assim… precisa tornar isso público, aí as pessoas começam. Mas a partir do momento que eu torno isso público, eu ajudo outras mulheres. Ajuda outras mulheres? Ajuda o quê? Porque se você não for a Cíntia Chagas, que tem milhões de seguidores, ninguém vai te ouvir. Ninguém se conecta com a história. Não, ninguém tá nem preocupado, porque existem muitas mulheres passando… É claro que existe, mas elas não estão sendo ouvidas. Ninguém nem tá preocupado com elas. A partir do momento que isso se torna… que você coloca a dor desse jeito, pra mim a dor já não é mais dor. Ela já tá sendo uma venda, né? É uma estratégia de conteúdo. É uma estratégia de conteúdo. Então, assim, aconteceu. Aí ontem, sei lá, essa semana ela postou, não sei quando vai ao ar, mas essa semana ela postou assim. Ela postou com os comentários fechados, mas ela postou assim. Deputado bolsonarista pede prisão
de sua ex-mulher porque ela falou sobre agressão, né? O que acontece? Dentro do processo, pelo que eu entendi, ele pediu para que o processo fosse em sigilo e que ela não falasse dessa pauta. Isso que um homem pediu. Cara, eu não tô falando se ele tá certo, eu não sei. Eu não sei. Você tá falando realidades de fatos. Exato. Ele pediu sigilo. Pediu sigilo. E aí, acho que tava dentro do processo lá, se isso não for respeitado. Só que olha a censura de tudo isso e olha como vem, né? Deputado bolsonarista. Ele não tem nem nome essa hora, né? Deputado bolsonarista. Ele pede a prisão dela. Não foi isso que ele fez. Então, o homem, hoje, o que eu quero te dizer com tudo isso… Foi noticiado assim? Ela tinha uma notícia e ela postou isso. Ela postou no perfil dela lá. E aí trancou os comentários. E acho que… Eu até falei sobre isso, enfim. Porque, pra mim… Eu já não sei de nada que aconteceu, mas parece que tem uma clareza já muito grande do que aconteceu ou não. Quando já expõe isso dessa maneira. Cara, já me parece mais loucura do que uma verdade. Sim, e uma pessoa com QI de 2 dígitos lê essa notícia e já conclui. Não, pô, o cara bateu nela e tá sendo preso, bolsonarista, pau no cu, assim, já… E olha, e tem várias coisas que eu penso disso, assim, como a gente viu tudo errado, assim. Você pensa que… Então tá, ele pediu pra sigilo, mas ela quer fazer isso uma venda, claro, né? E aí o homem, ele não pode pedir nada. Se ele falasse também, ele era mal visto. Se ele pede sigilo, ele é mal visto. Ele é mal visto. Tudo ele é opressor. O homem, ele não tem alternativa. Sim, porque a vítima é quem Eu fico tem pensando assim, agora um homem, ele quer chegar na menina numa festa. Como que é, será, hoje? Eu fico me perguntando, como que é, será que o cara, ele chega numa… Porque se ele chegou, se ele… Não chegou, ele não chegou. Como que é, será que as pessoas fazem? Eu fico me perguntando. É que sempre depende de quem, né? É aquela assim, né? O pedreiro assujou pra ti, assédio. O Brad Pitt assujou pra ti, opa, a cantada, mudou o resenha. negócio. É sempre assim, no final das contas é sempre assim. Tá chato. Mas aí eu fico pensando várias coisas, né? Então, olha só, a mulher, ela lutou muito porque ela não podia ter um casamento com um cara… Porque eu vou ser forte, eu vou ser bem-sucedida, eu não vou ser submissa ao meu marido e nunca nada de ruim vai acontecer comigo. Se a gente for pensar disso, se a Cíntia Chagas já sofreu como ela disse que sofreu, ela não é uma mulher que depende financeiramente, ela tem sucesso, ela tem dinheiro, ela tem prosperidade, ela tem voz. Então, assim, adiantou toda essa luta que a gente caminhou até aqui, então, que foi induzido… Que a gente acredita. Eu mesma já acreditei. Sabe, quando eu era adolescente, eu pensava assim… Ai, vai abrir a porta pra mim. Eu sei abrir a porta. Porque eu acho que tinha esse negócio, assim, que eu tenho que ser uma mulher forte. Que bobagem, né? E olha como a gente acreditou. Então, se de fato isso não protegeu ninguém. A mulher, ela continua sendo um sexo frágil. Né? Não importa. Porque eu vou ter dinheiro. Pois é, tem mulher apanhando mesmo assim. E não estou falando desse caso, mas estou falando que não protege ninguém. E a gente comprou a ideia que protege. Já nem sei mais o que a gente tá falando. E ela, na verdade, é mais um caso de uma… Cara, essa mania, né? Que até foi o texto pelo qual eu conheci o teu trabalho. Que é essa mania de usar a dor e o término como uma linha editorial ali de conteúdo, ou pelo menos uma estratégia de conteúdo, e sempre fazer essa demonização do ex-parceiro, como se os relacionamentos não terminassem porque terminaram. Tipo, todo relacionamento… Cara, eu conheço, estatisticamente, quantos narcisistas existem? Porra, pouquíssimos ali, sei lá, 1, 2, 3% da população. Eu conheço aqui umas 20 mulheres que viram pra mim e falam assim, não, minha mãe era narcisista, meu ex era narcisista. Pô, a conta não fecha, velho. Então tem que… Eu acho que falta uma maturidade, né? E o texto que tu fez que eu gostei muito foi, acho que… Do Cauã Raymond, né? Como é que foi esse caso ali? E por que te despertou essa vontade ali? Qual que foi a sacada? Como é que tu leu… O cenário do que estava acontecendo e o que te motivou a fazer esse texto? É porque a gente começa a ver a repetição dos movimentos. E aí, pra mim, quando você pega… E isso serve pra qualquer tema, sabe? Quando você começa, a tua vida, ela é só a tua dor. Isso pra mim…
é chato, mas chato. Porque uma coisa é você compartilhar a tua história, assim. Todo mundo passa dentro do seu contexto algum episódio e é a tua história, legal. Mas a partir do momento que toda vez você tem que fazer isso e você ainda tá dizendo que você não faz por você, porque você faz por outras mulheres, que saco. E pra mim, quando você passa tanto tempo compartilhando a vida com alguém, você não tirou nada de bom. Você não tirou nada de bom. 5 anos. E assim, então tá, você tá me dizendo, de novo, olha, outro exemplo. Você é uma modelo, você é uma mulher forte, empoderada, que eu não suporto essa palavra. Mas então você é tudo isso. Rica, bonita, famosa. E você aguentou ali, então, é isso mesmo? Então quer dizer assim, será que isso é mais um recalque ou isso de fato é uma dor? Porque o homem, você quer que o homem, então, se comporte exatamente sempre como você quer, porque dentro de um relacionamento eu falo às vezes pra meu, que saco, tal coisa. Ele também vai falar assim comigo várias vezes. Ou às vezes, sei lá, às vezes eu digo pro meu marido, meu Deus, tá gordo, hein? Ele não tem nem a capacidade, não vai falar isso pra mim. Porque você já tem uma noção que se eu falar, o mundo vai cair, né? Então o homem já é cheio de dedos pra lidar com o drama da mulher. Então assim, e aí, o que será que essa pessoa fez? E sabe outra coisa que eu também me pergunto, que foi o que eu penso agora também nesse outro caso, e já pensava lá? Se o cara é tão agressivo, você tá enchendo tua boca tanto pra falar tanto, o tempo todo isso. E ali, do Cauã Raymond, era uma coisa assim… e ele falava coisas pra mim. Então, a pessoa pode falar o que ela quiser pra você e você vai sair acreditando. O tempo todo. Porque ali eram muitas coisas do que… Como a pessoa lidava, né? Porque você, sei lá, não é bonita, você… não consegue isso. E daí você só acreditou nisso e acabou. E a culpa, de novo, a culpa é sempre esse negócio da culpa pra mim. Gente, a culpa é sempre tua. A culpa é tua porque você ficou. A culpa é tua porque de repente estava conveniente. Sim. E pra mim, A gente não tá falando de um caso de um cara que batia da mulher, que não tinha recurso financeiro, que não tinha acesso à internet, tava em casa, fudida com… É outra situação, né? Só que você sabe que eu vou falar de novo, eu vou falar aqui porque ninguém vai saber quem é essa pessoa, mas eu tenho uma pessoa próxima a mim. E ela é, sabe, divertidíssima, muito engraçada, sempre pra frente. E ela me compartilhou comigo recentemente, acho que tem uns 15 dias, que ela sofreu, né? No casamento dela, agressão e tal. Eu não podia imaginar isso pela felicidade dela, pela condução dela do casamento, pela pessoa tão forte que ela era, que ela aguentou tanto tempo isso. Mas ela estruturou isso e hoje, então, ela é até amiga do ex-marido dela, porque a falha do agressor nem cabia a ela. Hoje ela conseguiu, separou tal, então ele não vai mais fazer nada pra ela, enquanto ela tava com ele, né? Mas assim, cara, você é isso, que pena de você. Não é? Não precisa transformar uma pauta da vida dela. De novo, a dor existe, ela compartilhou comigo. Ninguém tá falando que você não pode compartilhar. Mas você vai tornar isso a tua vida. Então agora tudo que você é uma dor? É que a questão também, eu não acredito que seja só a valorização da dor, mas esse exagero da dor, né? Porque quando eu vejo um caso assim, hoje em dia, eu cometi um erro uma vez. Qual foi o meu erro? O meu erro foi quando saiu a história da menina que foi supostamente violentada em Jurerê aqui numa casa noturna. A Mari Ferrer, em 2016, 17, 18. Cara, quando saiu aquilo, eu lembro que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mas que absurdo, estuprador, pau no cu, eu compartilhei no Instagram. Eu lembro. Esse é o meu erro. Essa é a coisa pela qual eu me arrependo. E aí eu vi, cara, que depois daquilo foi desenrolando o caso. E eu cheguei a assistir a audiência online e tal, a parada. Cara, essa menina não foi violentada de nenhuma forma. De nenhuma forma. Ela construiu uma história porque ela queria, de alguma maneira… Porque a mulher é capaz. Porque a mulher é capaz. A mulher é muito porque capaz. A vítima sempre tá certa. Primeiro prenda o cara e boicote. E esse cara, ele ia nos restaurantes e ele era rechaçado dos lugares aqui em Floripa. E a família dele sofrendo ameaça. E, cara, o cara queimou o nome dele, talvez de uma maneira irreparável, porque a voz dela tomou muito mais alcance do que a dele, na posição de vítima. E essa foi uma história que eu acompanhei ela tintim por tintim, fui vendo desenrolar e fui vendo que a menina era uma pilantra, querendo se sobressair de uma situação pra ganhar dinheiro, pra ganhar mídia, pra ganhar visibilidade, inventando uma história de algo que não aconteceu.
Tal qual ficou comprovado, por exemplo, com o Dani Alves, que aconteceu na Europa recentemente. Então, depois desse caso, que eu lembro que eu compartilhei, e eu lembro depois, assim, cara, sei lá quantas pessoas viram na época, 100, mas eu propaguei uma mentira. Porque eu não tive senso crítico de olhar e pensar, cara, será que essa pessoa não tá mentindo? E porque eu acho que lá naquela época, a gente tinha uma inocência. A gente acreditava no que as pessoas falavam. E foram essas mulheres que hoje, quando eu escuto uma história, eu penso… Não sei. Porque sabia que… Acho que a história não chega até lá se ela é verdadeira. Então tem muitos casos, sim… Mas não são esses os casos, Sim. sabe? E aí, essas mulheres, então, as vítimas e que lutam pelas outras, é que estão lascando tudo mesmo. É que estão tirando a verdade de quem realmente sofre. E é isso que, pra mim, é algo imperdoável. São as pessoas que mentem que estragam a confiança das pessoas umas nas outras na palavra, né? Isso. Porque se ninguém mentisse, bastaria dizer. E as pessoas poderiam acreditar. É, isso aí. E aconteceu também, né, aquele caso… Tem 2 casos fora, né, famoso. O do cara do Piratas do Caribe lá, que deu tudo aquilo. Nossa, aquele foi bom de acompanhar. Adorei, eu também. Divertia. E agora, que tem, que eu acho que tá rolando ainda, é o da Blake Lively lá, né? Esse não sei que é do… Ai, gente, não é Delcy, que eu adorava assistir. Eu adorava Gossip Delcy Girl também. Mas é Gossip Girl. Gossip Girl. Que agora, que ela fez o filme com esse cara, não viu nada? Não vi. Que é o Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba. Que ela é casada com aquele outro ator. Gente, agora eu não lembro o nome de ninguém. Não sei nada. Eu Tá. nem conheço essas pessoas. Pois é, mas aconteceu isso também. Mais porque uma suposta acusação de violência ali. Mas que tudo leva, que só o poder dela, do marido dela, de Hollywood, enfim. E o outro é uma pessoa menor, mas não teve abuso. Você entende? Eu sei lá o que desenrola ali pra configurar isso. Só que, de novo, a mulher sempre a voz, a fraca, a tananana. E porque ele falou… Até tem uma gravação na internet que ele… Ai, nem sei, numa cena íntima lá, e aí aconteceu tudo isso. E fica na cara que ela aumentou aquilo. E que, sei lá, se pro filme ganhar maior visibilidade, porque se desentendeu, sei lá o que Até tem pra dentro ela mesma ir pra mídia, às vezes, pô. Ou se o marido dela teve um ciúme, tem várias teorias, assim. Só que é isso que… São essas coisas. Você veja, assim, que hoje, quando eu escuto a minoria, não sei o quê, essa é a história da pessoa, já desconfio. Você não fica assim? Eu fico. Hoje você já não vai compartilhar lá e ver. Olha que dó. A mulher pode ter sofrido na mão de um bandido e você pensar assim, nem vou falar nada, vou saber. Não sei. Você tá vendo como a minha… Uma mentira de uma pessoa me faz confiar menos nas outras. Exato. E a mulher, eu vejo assim, a gente torna a vida já do marido da gente uma loucura, porque a gente é capaz de lembrar do negócio de 1992 e tanana. A gente é capaz de inventar muitas histórias. Todas nós. É nosso, a gente tem isso. Existe um lado emocional, Exato, dramático, mais a gente forte. sabe conduzir aquilo. Então, pra mim, o que parece… pensa com a Anne Raymond não querer mais ficar com você, né? Isso aí, talvez essa seja a dor. Talvez essa seja a dor, né? E aí, o jeito que a pessoa conduz… Pode ser que ele tenha sido um babaca mesmo e tal. E não pode acabar e você seguir tua vida. E a pessoa não pode mais ser babaca também? Exato. É crime ser babaca? Exato. É tipo assim, o cara me iludiu, o cara falou que a gente ia casar, que a gente ia fazer um filme juntos, que não sei o que, e do nada esfriou, terminou comigo e até mesmo sumiu. Porque todas essas, a gente tem uma foda-se. capacidade também, a mulher, a gente tem uma capacidade de sonhar. Eu me lembro que meu pai dizia assim, ô Morgana, quando você namora alguém, você olha pro cara, é aquilo ali que ele tem pra te dar pra pior. Você não fica iludindo o que você quer. E é verdade, porque a gente tem uma capacidade de criar, assim. Nossa, agora ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu marido sempre diz, Morgana, se você falar o que você quer, mas eu não quero falar, eu quero… Querer adivinhar. Exato, então é assim… E às vezes, se você vai por aqui com a mulher, você não agradou em nenhuma, porque a gente é louca. Sim. A gente é louca, ainda bem, porque a gente é louca, que a gente sabe cuidar tão bem dos filhos, que a gente sabe ser tão amorosa, que a gente sabe ser tão sensível, que a gente sabe várias coisas maravilhosas. Mas aí, quando os devaneios, às vezes, não são atendidos, e talvez ele tenha tido um papel de culpa, e
justifica pegar e tentar manchar a imagem do cara e construir talvez uma E narrativa aí que não existe. todas vêm, né? Daí todas se alinham. Aí já vem a Luana Piovani. Não, essa mulher... Isso. Aí todos Não, já o Pedro aparecem. Scooby tem que ser canonizado. Esse cara, velho. Quantos anos será que ele ficou com ela? Anos e anos, tem filho, né? Exato. Meu Deus, como é possível suportar O Neymar, Luana, que nem foi né? casado com ela e que tem que aguentar ela, né? Porque ela vive Enchendo o saco. cheia de opiniões, e, enfim. Pois é. Então, mas você veja, nesse caso é uma mulher, mas é sempre uma pessoa frustrada, né? É sempre uma pessoa frustrada que ela quer que todo mundo seja frustrado. Aqui, pra mim, o grande lance é assim: tu olha pra essa pessoa com esse perfil característico ali de. Porque, pô, eu sou um cachorro, eu sou uma frigideira, eu sou uma árvore, eu gosto de não sei o quê, eu gosto de não sei o quê. Bom, pra começar que a gente já deveria estar questionando qual que é o limite da loucura, né? Porque uns 20 anos atrás, se a pessoa falasse que é um cachorro ou uma raposa, Ou que tu ela queria se internava relacionar ela. com isso, que horror. Isso, tu internava ela num centro psiquiátrico. Então eu acho que a gente tem que voltar a questionar algumas coisas. Mas tu nunca vê essa pessoa bem, tu nunca vê essa pessoa feliz. Aí tu fala, pô, legal, tá, beleza, tu é uma raposa, quer que eu te chame de quê? De Gilly, Illy, Killy? Beleza, eu te chamo. E aí, vai pra onde? Vai ficar enchendo o saco dos outros agora que ainda não te chamam de Illy, Gilly, e encher mais o saco? E a hora que todo mundo te chama, e aí? Qual que é a parada? Tu vai transar com uma frigideira? Tu vai inventar outra parada? Vai, Tu né? tá querendo atenção ou tu realmente tem um problema? Pô, tu realmente tem um lugar que tu precisa de representatividade? Eu fico nessa, assim, tipo, caralho. Que é o quê, velho? Tipo, igual feminista. Tipo, que é o quê, porra? Tipo, eu não tô entendendo direito, porque... Pô, vota. Mas os salários... Cara, não é assim a conta estatística de que os salários são diferentes e o caralho é 4. E outra, pô, eu sou empresário. Cara, existem inúmeras vantagens de contratar mulheres pra um determinado cargo e vantagens de contratar um homem pra determinado cargo. E eu sempre fiz isso a vida inteira, velho. Pô, vou ser processado. Se alguém for me processar, me processa. Mas, tipo, eu e o Gabriel, a gente escolheu um cargo aqui da empresa. A gente falava, pô, cara, ali ia ser um perfil que ia ser muito melhor uma mulher. Por causa das características. Por exemplo, a menina que trata contigo ali. É perfeito que seja uma mulher. Claro, exato. Ela não é uma querida. Ela não conversa bem contigo. Ela não manda emoji. Ela não tem um tato, uma sensibilidade, uma preocupação que um homem não tem. Sim, de a repente capacidade. você diz assim, Morgana, quero você no meu podcast. Eu, tipo, calma, ela já conversou comigo. Ela já explica como funciona, sabe? Pô, e aí? Eu tô errado de fazer isso? Porque teve outro dia que eu fui gravar um episódio e o convidado virou pra mim, eu comecei a me aventurar em novas águas, né? Trazer pessoas diferentes aí. Trazer raposas. Trazer raposas e tal. Não chegou nesse nível ainda. Mas o cara virou pra mim e falou assim... Se 50% dos seus funcionários não são negros, você é racista. Pois e se 50% dos seus funcionários não são mulheres, você é machista. Isso. Porra, velho, eu quero ganhar dinheiro, cara. O Gabriel poderia ser azul. Poderia ser roxo. Poderia ser uma raposa. Se ele trabalhasse como ele trabalha, né? Cara, tipo assim, pô, é isso que eu pensei. Eu vou pegar um avião, eu quero que o piloto seja o melhor. Isso, pode ser japonês, pode ser baixo, pode ser negro, pode ser um anão, pode ser... Eu não quero que seja por representatividade. É que não é mais por competência, Não né? é mais por competência. Mas você tá falando que um anão negro não pode ser competente? Não. Eu tô falando que pode ser o que quiser. Eu só quero que seja o melhor. Existe melhor, existe pior, existe desempenho, existe performance. Quem consegue, consegue. Quem não consegue, não consegue. E aí começa a ficar várias coisas. Primeiro, do feminista, eu acho legal. Eu gosto muito da Ana Campanholo, né? E ela fala assim... que mulher que deixou a gente votar? Pra alguém ter deixado a gente votar, foi um homem que deixou. E é verdade. Um homem teve que deixar. Sim, alguém teve que assinar algum papel ali. Isso, exato. Então, assim, você dependeu... Quem tomou a decisão final foi o homem. Assim, desculpa, né? E as feministas, elas não estão lutando pelas mulheres. Elas lutam por uma igualdade que eu não quero. Eu não quero ser igual a você. Eu não quero ser igual ao meu marido. Eu não quero ser igual a um homem. Eu quero ser... a Morgana, igual uma mulher, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com o meu jeito, com, né? Eu quero ser uma mulher, eu não quero ser igual. Sim. Né? E assim, e se for pensar até de salários, nossa, eu faço bem questão que o meu marido ganhe sempre muito mais do que eu. Por favor, é ele. É isso que torna ele
mais homem, sabe? É isso que torna que ele me cuide, que ele vai, ganha mesmo. Vai, é você que não tem nenhuma feminista brigando pra Jennifer Lawrence não ganhar 20 milhões atuando. Exato, não vai brigar, mas elas também não estão brigando por nada. Trabalhar nas minas de carvão. E até mesmo porque uma feminista, ela não vai brigar por uma mulher como eu. Ela não briga, porque eu não trago a pauta que ela quer. Então ela não briga por mulheres, ela briga por ser aquilo que ela quer ser. Porque, de novo, por uma raiva de um homem. Eu digo que só pode ter nascido de uma mulher que o homem rejeitou ela, que ela queria o marido da outra. Porque é sempre o invejoso, né? O invejoso causando todas essas coisas. E sobre isso do funcionário, olha o absurdo. Você, de repente eu vou ser processado porque eu contrato mulher pra tal coisa e homem pra... Olha o absurdo que a gente tá falando, né? Sim. Eu conheci... Pô, daí vai ter que processar os times de basquete que contrata o cara mais alto, tem vantagem? Não, mas porra, as pessoas são diferentes. Mas tá rolando isso com as modelos, né? Porque, a modelo tem que ser assim, essa... Tem que... Meu Deus, você tem que ser uma modelo, você tem que ser magra, você tem que ser alta. Por que você precisa mudar isso? Porque, então, assim, ninguém mais vai ter uma competência e vai poder ser bom naquilo. Por que eu tenho que contemplar todos, né? Eu vi que saiu aquele Firmino, tu deve conhecer o... Eu gravei, o único podcast que eu gravei antes que você foi com ele, ele é meu amigo. Merda, ele é maravilhoso. Não, eu quero trazer ele aqui, manda uma mensagem pra ele. Vamos mandar depois. Eu me deleito com o conteúdo dele. Ele é maravilhoso. Aí ele fez uma análise, porque a filha da Xuxa, a Sasha, pô, tamo testando meu Invisalign aqui, que eu botei recentemente. Né? Eu me babo um pouco. Ela lançou uma coleção de moda lá e tal. Puta, daí sai as críticas, não... Elite europeia, roupas que remetem a não sei o quê. Cadê as roupas plus size? Vai tomar no cu, velho! Porra, o Sem Groselha não é pra todo mundo assistir. A roupa da filha da Xuxa não é pra todo mundo usar. Que tá lá no shopping Iguatemi, em São Paulo, sim. O que você tá falando? É pro povo elitizado mesmo. Você não precisa comprar a mão de parça. Não compra, exato. Você não precisa consumir. Não tem marca só especializada em plus size? Pô, tu é gordo, vai lá e compra, velho. Ou pensa em emagrecer. Sério. Exato. É porque é saudável? Não é. De novo, as pessoas, elas também querem isso. Elas querem vender uma cultura que ela não tá agradável com o que ela tá. Ela não tá. O que é saúde? A gente não precisa partir do estético. O que é saúde? E outra, e é feio você querer estar melhor. E estar melhor eu vivo brigando com o meu peso. É o problema. Eles não aceitam que exista um melhor e o pior. É assim... eu não tenho, vou mudar a regra do jogo. Tipo, eu sou gordo, não consigo emagrecer. Aí, por diversos motivos, também não vou botar só na culpa da pessoa. Já fiz episódio aqui com médico, especialista nisso. Complexo. Mas você vai lutar por aquilo, pra você ser melhor. Exato. Ou pra você aceitar aquilo que você é. Ser magro é melhor. E sempre vai ser do que ser gordo. Não, eu queria ter um avião pra chegar mais rápido e fazer esse podcast com você. Eu queria, mas eu não tenho. E agora ninguém mais pode ter. Exato. Pô, e daí a pessoa, ela inverte os valores. Tipo assim, ela é gorda por diversos motivos que não vem ao caso. Pô, ou come demais, ou porque tem problema genético. Exato. Blá. Aí ela não busca um tratamento. Ela busca inverter os valores e falar, não, porque ser gordo é mais bonito. Porque eu preciso, a porra da poltrona. Pô, tem que ter poltrona, legal. Mas, às vezes, tu chegou num limite que pra atender 0,05% da população não vai ter. O cara que é alto jogador os bodybuilder, quando eles vão viajar de avião, eles compram 2 poltronas. Exato. Tem a história dos caras viajar aí no banheiro em pé. Porque não cabia na porra da poltrona. Pô, ele escolheu ser aquilo, né? Ele treinou pra ser aquilo. Não tô dizendo que você escolheu ser gorda, mas talvez você pudesse escolher tentar não ser. Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte.
Não, e tem várias coisas que são desagradáveis mesmo, que você também pode se adaptar naquela questão, né? Ele foi lá, o banheiro foi horrível, e tá bom, vou fazer o quê? Pô, tá bom, é isso, eu sou narigudo, eu vou encher o saco aí, porque tem um monte de óculos, os óculos ficam horríveis em mim. E me chamam bastante de nariguda também, É um dos xingamentos? É um dos xingamentos. Sulista é bastante. Pô, sulista é xingamento? Eu adoro o sul, velho. Eu também. Mas antes eu vou te contar, depois eu vou falar disso. Por favor, eu me empolgo. Mas você sabe que no aniversário do Firmino, o Firmino ele faz uma festa anual que parece um casamento, assim. Então ele fez esse ano e eu conheci, e aí os gays de direita estavam lá em peso, né? E eu conheci um casal, Eu nem sabia que tinha esse grupo dos gays de direita. Ele fez, eu tava falando antes pra ele fez ele abriu o podcast agora, ele fez o primeiro vídeo foi com os gays de direita, tá bem legal. Tá bem legal, consome lá. Né? Sim. E aí, eu conheci um casal do Nordeste, eles têm uma empresa, fábrica mesmo, no Nordeste. Agora, não me lembro exatamente do que. E olha só, eles falaram assim, Morgana, a nossa mão de obra é muito precária. A gente não tem gente pra trabalhar. E tudo mudou na nossa empresa quando a gente começou só a contratar funcionário da igreja evangélica. A gente vai lá e fala... Eles não frequentam a igreja, mas eles têm um amigo pastor, frequentam às vezes, sei lá. E eles vão lá e falam pro pastor, nós precisamos contratar 5 pessoas, sei lá. O pastor seleciona e manda pra entrevista. Óbvio que eles não podem divulgar isso. Contratamos mas eles não tiveram mais problema. Porque a pessoa que tá indo lá na igreja, ela vai ter o propósito dela, ela tá vinculada àquilo. Daí eles falaram assim, não... A gente não tem que dar explicação nenhuma de quem a gente é, ninguém, não importa, a gente é um casal gay, isso não é pauta dentro da nossa empresa, porque não precisa ser. Ele falou assim, daí, sei lá, eles têm um negócio que eles cantam um louvor, porque aí todos são evangélicos, no meio do trabalho eles cantam um louvor e aquilo muda a energia do lugar, e eles ficam felizes, e eles são gratos, e ninguém falta, e eles valorizam aquilo. E a nossa empresa mudou após a gente fazer isso. E você veja, você tem a tua empresa e você não pode contratar quem você quer. Porque se eles divulgassem isso, se eu falasse aqui o nome da empresa, isso seria... É crime, sei lá se ainda não é crime, né? Não sei. Não sei também, mas assim, talvez eu só sei que não pode. Eu só sei que não pode. Tá, então não pode. Então você não pode lá mais colocar no currículo que você tá contratando homens. Engraçado, né? Mas pedreira a gente nunca vê, né? Nunca vê, né? Daí não quer. Ninguém quer lutar por isso, né? Ninguém quer lutar por lá. Os pedreiros obesos. Ninguém quer lutar. Então, assim, eu fiquei vendo. Mas agora os xingamentos que a gente tava falando. Os xingamentos... o xingamento é ser sulista. E eu já percebi que certas coisas não cabe bem a mim falar. Porque, quer dizer, eu posso falar. Mas se certas coisas assim... Ai, porque elitista, cis. Hétera. Que horror, né? Então, assim, como que eu posso dizer? Porque diz que, tudo bem, se você fala, o racismo, eu não tenho histórico. É que levantam a bandeira do lugar de fala, né? Do lugar de fala, beleza. E eu não quero falar de ninguém, e eu não digo isso de ninguém. Mas, poxa, será que eu tenho que ouvir isso? Ou assim, sempre o mesmo skin. Tá bom, só que eu não consigo. As pessoas até falam, mas você não se incomoda, mas eu vou me incomodar com isso, né? Ou tipo assim, ai, nariguda, tá bom, é grande mesmo. Tipo, de novo, e daí? E daí, né? E que é isso que eu acho. E faça o contrário, daí é crime. Né? Primeiro, eu tenho educação que eu nem penso fazer o contrário. Sim. Só que pensa eu falar, né? Exato. Melhor nem... Exato. E até mesmo porque não teria nem cabimento. Não é porque tu ofender fisicamente uma pessoa quando a pauta não é... Tipo, tu ofender fisicamente uma pessoa... E sabe o que é engraçado? Que as pessoas que elas xingam isso são as pessoas que lutam por empatia, respeito, igualdade. Aí a pessoa, ela se enche, porque eu penso diferente. E isso tranquilamente, não costumo... Eu falo assim, eu nem quero ouvir a pessoa que ela é uma raposa. Só que se eu ouvir a pessoa que ela é uma raposa, eu vou ficar bem quieta ouvindo, tentando talvez entender por que ela quer ser uma raposa. Entender, nunca vou entender, mas eu vou querer saber o que ela pensa, talvez. Mas eu não vou perder meu tempo xingando ela ou querendo que ela seja diferente, porque... Sim. Adianta? Sim. Não adianta. Então, é isso. Por que a pessoa quer... Às vezes, assim, a pessoa, ela quer que eu pense diferente. Quando eu falo quando você tá falando aqui, o Sem Groselha não é pra todo mundo. Pois é. É pra quem pensa. Ou quer pensar sobre o que tá sendo discutido aqui. Eu não quero conversar com quem não pensa como eu. Ou eu quero conversar, sim, se você não pensa como eu, se você está disposto a me ouvir. A dialogar, é isso.
exato. Senão não vem, né? Então as pessoas, Senão vai assistir Pode Pá, pô. Então os que lutam pra que ninguém dissemine ódio, eles disseminam ódio com força. Só que é com força disso. E até mesmo porque talvez a pessoa ela não tenha muito o que falar, né? Porque eu não desrespeitei ninguém. Então ela vai falar não o quê? gostou. Ela só não gostou porque eu falei que eu não sou feminista. Pois é, mas… e daí tem outra coisa, né? Vai estudar. Esse eu acho muito bom. Eu escuto muito. Vai estudar. Eu não sei se a pessoa ela acha que você vai abrir tua boca, que você vai colocar o teu rosto, sendo que você talvez não tenha base nenhuma daquilo. A gente pode falar, você não conheceu… Ela acha, porque ela tá acostumada a assistir gente que faz isso. Ia ser assim, talvez, né? Ia ser assim. Você viu, por exemplo, lá o meu texto, então, do Cauã Raymond, né? As pessoas… Aquilo virou, assim, uma discussão absurda de Cauã é isso, da mulher é aquilo. E em nenhum momento no texto eu falei sobre eles. Isso que foi… Assim, claro que eu usei deles na internet, a gente precisa disso. Claro que fica exposto ali a minha opinião. Mas em nenhum momento eu disse ela foi agredida ou ela não foi agredida. Eu falei aqui hoje, aqui a gente tá conversando. Mas lá no meu texto eu não falei. E raramente eu falo. E eu acho legal, assim, o espetáculo que vira aquilo, assim. Eu fiz recentemente que eu falei da VTube. Sabe a VTube? Sei. Quando era bem nova, ela cuspiu na boca de um gato. Eu nunca esqueço disso. A primeira vez que essa mulher viralizou, ela cuspiu na boca de um gatinho. Ela era nova, retardada, tava gravando vídeo e cuspiu assim. Você não quer que ninguém cuspa. Eu querido, olha que coisa mais linda. Gente, perfeito. Eu lembro disso, eu nunca esqueci dela, nunca mais. Tipo, 20 anos atrás, sei lá. Faz tempo que ela tá na internet. Ela é gigante, né? Entendi bastante também o quanto ela é gigante. Agora, quando eu falei com ela, aí veio uma discussão. Porque aí eu falo do brega, cafona, né? E aí ela falou que ela fez uma cirurgia plástica agora, sei lá, ela operou a barriga, o peito, tudo, porque ela tinha uma hérnia. Cara, eu acho isso bizarro. Pô, ela tava mó gorda após a gravidez, né? Maravilhoso! Não? Então, tava, né? Pois é. E aí, você precisa usar disso. Ai, o meu desvio de septo… É por isso que eu fiz viu? Você não pode… Tudo bem, você pode ter o desvio, você pode ter operado só isso, inclusive. Você pode ter operado só a hérnia, você pode… Você não precisa usar dessa desculpa. Mas, de novo, são as pessoas que querem usar disso de maternidade real. Que maternidade real? De, eu crio, eu tô… E aí você só cria também se você tiver feio, se você tiver acabado, se teus filhos, meu Deus, desestruturar… Eu não sei de onde que as pessoas tiram tanto trabalho nisso, assim, tanto… Não pode ser uma maternidade real, só que saudável, que funciona e tu não se incomoda tanto? Isso, porque assim, será que talvez você é um baita de um mongo, né? Que você não consegue lidar entre trabalhar e… cuidar dos seus filhos. A verdade é essa, porque assim… Nossa, agora a gente ficou aqui 3 horas no podcast, eu estou exausto e acabou para mim… Gente, você pode estar cansado, pode ter ficado cansado mesmo. E era isso, daí você descansa. Faz parte da vida. Isso, dorme. Então assim… E eu sempre também tenho… E aí, então, eu falei disso. Falei, brega cafona. De novo, eu não falei nada dela. Coloquei o vídeo dela falando da Aérea. Daí eu falei, o brega que precisa usar… da desculpa pra não dizer da estética, o brega que fala do desvio de septo pra dizer, o brega que não pode assumir, né, uma vaidade culposa. A Mônica Salgado escreveu isso. Isso é uma vaidade culposa. Pois é. Nossa, ninguém leu. As pessoas já… Porque ela é isso, porque ela é maravilhosa, ou porque não, eu não suporto ela. E em nenhum momento eu falei isso. Então você tá vendo, isso também é uma coisa do mundo moderno. Ninguém mais presta atenção. Sim, ela vê 2 pontos, liga do jeito que quiser e deu. Como se eu tivesse falado. O tipo dessa VTube… Eu nem falei. E aí… Até mesmo porque eu não tenho… Eu nem acho… Eu nem sou essa pessoa. Posso falar aí com a câmera desligada. Eu vejo tal coisa. Agora eu nem quero discutir isso, assim. Porque daí é uma… Porque é uma bobagem que eu vou falar. Eu não sei. Aí é uma opinião, um ataque pessoal. Porque no fundo, ninguém sabe o que aconteceu de verdade lá com o Cauã, e com a mulher, com a VTube, o que motivou ela. Exato. A gente faz deduções. Mas ali tu não fez nenhuma dedução. Tu expôs isso… E tu manifestou uma reflexão sobre um assunto que de alguma forma se conectou àquilo, mas tu não tá falando, a VTube é uma otária, porque ao invés de ir lá e bancar, que tá fazendo a cirurgia por estética. Tu não fez isso. A pessoa faz isso na cabeça dela. Faz, e a pessoa se ofende, é muito legal, né? O que se ofende… É o que faz esse movimento. Aí você vê que realmente é brega cafona, né? Porque as pessoas, elas fazem esse movimento, o da vaidade culposa, né? Eu não posso querer ficar bem.
Eu não posso querer ficar, eu não posso… Porque tudo tem um preço, né? Se você resolve ficar bem, você tem que praticar atividade física, você tem que estudar, você tem que… Você não pode simplesmente abrir a câmera. Quer dizer, você pode e hoje ainda você faz muito sucesso. Mas você quer ser isso? Que é como você falou, né? As pessoas, elas falam tanta bobagem e elas ganham por isso ainda. Isso pra mim é inacreditável. Cara, pra mim é perfeitamente acreditável. Porque tá horrível, né? Porque tá horrível. É porque assim… É uma cultura que se retroalimenta na minha cabeça, né? Tu cria os personagens doentes, né? Que contam histórias que deixam a massa mais doente. Dessa massa doente surgem novos expoentes doentes e ficam ali e essa massa cresce. E a massa sempre vai ser. E que fica gostoso assim, de ouvir, é confortável, né? Pô, eu nunca vou ficar triste de olhar pro Podpah e pensar, nossa, mas meu programa é tão bom, pô, não tenho audiência deles ali, sei lá quantos milhões. Não tem Não como dá. competir com os caras que vão levar ali um bandido drogado que conta que comeu não sei quem no camarim, e que não, porque é outro Sim, porque você tipo. não tá… isso eu não tô disposta a fazer, você também não, né? Exato, não tô disposto e eu não quero, eu não tenho interesse, e eu não acho que traz benefício pra sociedade. Eu acho que o que a gente faz aqui traz benefício. Porque vai ter gente aqui comentando, te xingando de nariguda, me xingando de narigudo, mas a pessoa vai estar refletindo de alguma forma. É um assunto que tira ela fora da zona de conforto. Cara, e o que eu mais gosto de assistir são assuntos que tenham sentido, obviamente. Não vou ver um retardado falando que não existe sexo biológico, assim como eu não vou ver um retardado falando que vacina não serve pra nada. Dentro de coisas que têm lógicas e são discutíveis, é muito gostoso ter um desconforto e questionar o que você pensa. É muito gostoso trazer alguém aqui debater e discordar em alguns pontos. E que as pessoas também não estão preparadas pra isso. Então. Sabe que eu perco muitos seguidores que por um tempo até eles me idolatram. Aí, de repente, eu falei um negócio… Que ele não concorda. Por exemplo, assim, eu vim muito em defesa da Virgínia, né? Porque, cara… Enfim, e aí, porque agora acabou pra mim. Cara, se acabou pra você, se você tava olhando pra mim como alguém assim que… ia sempre concordar. Ou as pessoas perguntam assim também. Outro dia eu recebi uma na caixinha de pergunta assim: por que eu nunca vejo você na igreja? Porque eu não vou. Tipo assim, você pode pensar que eu não sou a perfeição que você imagina, né? Você pode me tirar desse teu lugar aí. Então tem muita gente que pensa… talvez na tua definição de perfeição nem inclua ir na igreja. Exato, porque e que talvez tu nem queira ir na perfeição. Exato, mas eu não tô dizendo que é errado, até mesmo porque talvez eu acho que até tem um plano, assim, eu acho muito bonito, tenho muita fé, enfim. Mas assim, tá, mas você tá esperando que pra você me seguir, eu tenho que ser tudo aquilo. Então, as pessoas, eu já digo assim, principalmente se eu tô de TPM, para de me seguir, para agora. Se você tá com medo de se decepcionar, você vai… Nossa, você vai se decepcionar muito mais se você me conhecer. Porque quando vocês falam recorte ali, às vezes parece assim… Nossa, a pessoa desenha, né? A Morgana deve pensar tais coisas. Com certeza, ela é super conservadora. Ela só se alinha… Cara, eu não sou. Você vai se decepcionar muito comigo. Então, assim, as pessoas têm que parar um pouco também de buscar a perfeição dentro do que elas acreditam. Assim, você pode concordar e pode não concordar. Não digo se eu fizer um absurdo. Nossa, eu fiz um absurdo. Tá tudo bem. Eu também deixo de consumir as pessoas. Não digo também de deixar de ficar alinhado com o que a pessoa pensa. Ok, mas a pessoa escreve lá: parei de seguir. Que informação importante, hein? Mudou tudo pra ti. Mudou tudo. Eu vou mudar a minha opinião por conta… ou também assim, pensa melhor no que você disse. Você acha mesmo que eu abri a minha câmera… Eu posso pensar diferente, graças a Deus, eu sempre penso diferente. Mas assim, eu abri minha câmera e 5 minutos depois eu vou achar outra coisa, eu não vou. Eu nunca apaguei um vídeo. Eu não vou. Eu penso… E se tu mudar de opinião… Eu vou falar. Exato, eu não preciso apagar o vídeo. Cara, também. é que as pessoas, assim, em primeiro lugar, né, disso que tu tá falando, por que a pessoa não parte do pressuposto de que ela pode ser mais burra ou ela pode estar errada em algum ponto? Exato. Pô, quando eu sento pra conversar aqui, eu parto do pressuposto de que muitas das coisas que eu tenho como verdade podem estar erradas. E elas estão aqui maleáveis pra você trazer um ponto e eu vou construindo a minha narrativa e as minhas verdades a partir de diversas fontes. Pô, 400 episódios. Eu usei isso aqui pra construir minhas opiniões, pra construir quem eu sou. E constrói ainda, né? Com certeza. E continua construindo. Então,
Pô, tu não pode partir do pressuposto que uma pessoa mais estudada, que leu mais, pode estar certa. Cara, que colocou o rosto ali pra falar aquilo. Pode estar certa e tu pode estar errado. Será, pô? Será que a pessoa olha um vídeo e às vezes ela não parte do pressuposto? Pô, será que eu sou burro? Será que eu não sei tanto sobre esse assunto? Será que eu posso estar errado? Por que a pessoa não faz isso? Porque, de novo, porque as pessoas, elas querem a informação que elas querem receber e elas estão acostumadas a isso, Elas né? só querem concordar. Elas só querem concordar. Até mesmo porque eu acho que quem queria, quando a gente tem opinião, você não olha. O que você falou agora, eu sinto isso muitas vezes. Eu sempre vou ouvir a pessoa pensando dentro de mim que eu tô errada. Por que será que ela… Não é que eu tô errada, mas por que será que ela pensa tão diferente? Se você pensa tão diferente e a gente concorda em tantas coisas, né? Não, de novo, não é aquela coisa que não condiz nada com o que a gente acredita. Com o que é desse acreditar, não é com o que a gente acredita. Com o que faz sentido. Isso. Então, assim, por que será que a gente concorda em tantas coisas e você pensa… Eu preciso ouvir o que você pensa. Uhum. E aí, de repente, reformular o que eu penso. Aqui dentro de mim, não preciso verbalizar isso. Mas não, a pessoa… Ela se ofende por uma coisa e às vezes é um fiozinho, assim. Às vezes é porque a pessoa, ela passou a vida inteira dizendo que ela fez plástica no nariz porque ela tinha desvio de septo. Ela não tem plástica no nariz. E aí ela se ofende com aquilo e aquilo acabou pra ela. Nossa, né? Então assim, você desperta, você coloca uma dor lá na pessoa… Coloca com o comportamento que ela faz. Aí ela riu de todas as outras coisas. Ela concordou com todas as outras coisas. Quando afetou ela, acabou. Você tá errado, né? Então, ou também quando você… Já pensou eu falar sem propriedade na internet? Já pensou a gente ficar aqui… Ai, porque talvez… Quem vai ouvir? Nem eu quero ouvir isso. Mas e isso acontece também. Como Tem muita assim? gente produzindo conteúdo sem saber absolutamente nada. Claro. Porque hoje em dia, ChatGPT… Pô, eu posso fazer altos vídeos sobre física… sem saber nada, né? Não, você pode dar aula, né? Hoje, às vezes, eu fico pensando assim, você pega aquela apostila, material pronto, você vai lá e dá uma aula de química, que eu sempre fui péssima, né? Você pega aquele conteúdo… Bota e você um teleprompter. e aí você fala. Exato, claro, acho que sim. Mas, me perdi. Pô, perdão. Tu tava falando sobre ter propriedade ou não para falar sobre um assunto. Pois é, mas aí o que você falou faz sentido mesmo, porque muita gente não tem propriedade, mas a pessoa acha que eu vou colocar a minha cara, e isso não me reflete. Ou também, eu venho lá com certeza falando, a pessoa acha que eu tenho certeza, que eu falei com muita certeza, você foi muito arrogante. Não, mas eu não vou vir falando pela metade, eu tenho que acreditar naquilo e seguir. Expor o que eu acredito e bancar o que eu acredito. E bancar o que eu acredito. E muita gente não banca também, né? Eu acho que, principalmente isso que você fala, a inteligência artificial, ou você vai falando umas coisas que talvez… E a inteligência artificial erra bastante também, né? Eu acho que eu dependo se eu fosse as pessoas. Eu uso, claro, eu acho que todo mundo que faz… que todo mundo tá usando, né? Mas de uma forma que ela não vai passar pra mim. O problema disso que tu trouxe é que as pessoas… existe um discurso, né? Uma narrativa que é a mais bem aceita. E que vende mais. Então, cara, eu conheço empresário multimilionário que acredita em Deus porque é uma linha editorial útil pra vender. Eu conheço. Eu conheço. Tô falando de coisas que eu conheço. Eu conheço inúmeras outras pessoas que fazem coisas que, de certa forma, não acreditam ou não são verdadeiras porque vende mais. Pô, talvez tu… não sei exatamente qual que é a tua forma de monetização, onde que tu vai encontrar, mas talvez em algum momento, se tu fosse pra igreja, tu venderia mais teus livros. Sim. E aí tu entra na parada, pô, eu gosto de ir na igreja, faz parte da minha parada, eu acredito em Deus de uma outra forma. Eu acredito que talvez o teu Deus seja cuidar bem da minha família, tá ali, cultuar isso, orar, pô, sei lá, é o teu Deus. Mas talvez tu encontre uma narrativa que seja mais útil. E existe sempre essa narrativa mais útil. Então essa narrativa que vende mais é a narrativa que tu tem que pagar pedágio. E se tu tá fazendo algo que vai contra, tu tem que justificar. Então, a VTube tá fazendo essa… Não, ó, gente, não é por estética. Eu não sou uma pessoa superficial que preza pela estética. Eu falei pra vocês que estava tudo bem comigo acima do peso e tá sim, tá? Tá sim, tá? Eu não acho que ser magra é melhor que ser gordo. Então a pessoa tem que pagar esse pedágio porque ela tá indo contra isso. Daí ela se justifica. Eu acho que às vezes a gente parte do que… A gente vive na nossa bolha mesmo, né? A maioria das pessoas com certeza é assim. A maioria das pessoas é moldável àquilo que vende e talvez…
tem a sua sabedoria, né? Porque até você falou, eu não sei como você monetiza, eu não monetizo. E eu tenho que… Agora Ainda? eu tô começando até a ficar aflita com isso. Porque aí você começa… Quando você começa a crescer um pouco, aí você pensa… Não achei que ia chegar até aqui, mas agora eu cheguei. Então eu preciso fazer alguma coisa com isso ou eu sou trouxa, né? E aí… Mas e aí? Que marca que vai apoiar o que eu falo? E eu não vou deixar de falar. Isso já é uma coisa… Exato. Então, assim, é um caminho que eu vou poder… Que as marcas me olhem? Talvez não. Talvez eu vou ter que achar uma maneira diferente para que isso aconteça. Mas você sabe que até falando da monetização, eu chamei todo mundo essa semana no meu Instagram. Falei, vocês vivem como pessoas da esquerda mesmo. Eu fiz assim, ó. Se eu fizesse… Só perguntei. Eu não tenho nada… Não existe nenhuma estratégia nisso, tá? Eu falei assim, se eu fizesse um… tem mais uma coisa. Se eu fizesse um negocinho de assinatura no Instagram, sabe que tem? Você coloca pra assinar. Posta um conteúdo exclusivo ali pra Isso, alguns… mas o pior, a minha página já foi denunciada tantas vezes que não tá disponível. Eu acho que agora vai ficar porque eu entrei em contato com o Instagram e tal. Mas eu nem tenho. Então assim, não estamos censurados. Não estamos? Não estamos, eu já não tinha nem a opção para assinar. Mas aí eu falei assim… Se eu fizesse… Então, eu gosto muito de escrever, mas eu gosto muito de falar. E eu faço as duas coisas. Dizem que você tem que ser uma coisa ou outra, eu sou as duas coisas. E ambas muito bem, diga-se de passagem. Muito obrigada. E aí, eu coloquei assim… você assinaria… E daí, eu, na verdade, fui meio tonta, assim, não pensei muito, fiz rápido ali no negócio. Você assinaria, ou você assinaria só se fosse áudio, ou só se fosse texto. Ou eu não assinaria, prefiro que a Morgana fale de graça pra mim, né? E você veja, obviamente eu não deixaria de fazer conteúdo pro Instagram, porque eu preciso crescer, eu quero crescer. Ninguém tá falando que eu não daria conteúdo de graça. Eu tava pensando, se eu fizer alguma coisa exclusiva, eu teria público? Tipo algo mais profundo, talvez, ali. Fermento, o tanto de gente que colocou a opção… gostaria que você continuasse trabalhando de graça. Começou a me assustar. Assim, muita gente, graças a Deus, muita gente votou e foram escolhendo, se dividiram ali entre áudio, texto, porque acho que isso é uma coisa realmente… eu vou escutando no carro, não, eu prefiro ler rapidinho, né? Isso é uma coisa de cada um. Mas muita gente, quando eu fui olhando lá, 90 pessoas, 100 pessoas, 200… Cara, não é possível que a pessoa lá tenha capacidade… Eu não falei… Eu só vou fazer conteúdo pago. Eu não falei… Mas acho que a pessoa talvez tenha entendido mal também. Mas Ou não, mas é que tem muita gente disposta a te assistir que não tá disposta a pagar. Não, pode ser. Se o Sem Groselha fosse pago, não, pode quantas pessoas pagariam pra Quantas assistir pessoas o Sem pagariam? Groselha? Claro. Mas você entende assim, a pessoa… Eu não teria essa coragem, eu não responderia. Você teria essa coragem de dizer assim, o que você faz não tem valor? Tipo assim, sabe, assim… Então, é porque aí as mesmas pessoas que dizem genial, você tá transformando… Porque tem uma coisa que as pessoas dizem muito sobre o conteúdo que eu faço, que é assim, ó… você tá transformando o mundo, que lindo. Eu não tô… Gente, eu ouvi isso do professor Olavo de Carvalho, eu achei fantástico. Quem vocês acham que eu sou? Tipo assim, eu sou só a Morgana, que transformar o mundo. Se eu cuidar da minha casa e fizer sentido o que eu falar para as pessoas que me escutam, sensacional. Mas assim, eu sou responsável e quero fazer a bondade… Mentira! Eu quero ser famosa, conhecida e ganhar dinheiro com isso. É isso que eu quero hoje. Sim. Né? O que eu não quero é me corromper para fazer vendendo isso. O tigrinho. Exato, não quero. E às vezes eu falo, tá, que eu defendi tanto a Virgínia que talvez também nem acho tão errado. Falei que eu vi aquele… Tu defendeu a Virgínia? Eu defendi. Mas em relação ao que ela precisava ser defendida? Nada de mim, nada, né? Não, mas tipo, eu não entendi qual o ataque. Por conta do CPI, das bets, e achei aquilo. Você sabe, assim, eu tive casa lotérica já. Qual que é a diferença de eu oferecer o meu jogo lá pra pessoa? Leva aqui. Toda vez eu fazia isso. Se precisasse lá, eu ia dizer. Se eu tivesse uma intimidade com você ainda, quero um saque de R$100. Tá bom, eu aqui teu bolãozinho de 10, eu já fazia isso tranquilamente. E as pessoas gostavam Mas de a diferença é a disponibilidade. Né? É, a disponibilidade. Mas as pessoas dizem que as pessoas não eram viciadas, são viciadas. E muito. E muito. Então, pra mim, eu até falei assim… de repente, com toda essa CPI das bets e com esse negócio, de novo, de defender uma minoria… Que a pessoa joga e o desfavorecido, porque eu nunca divulguei jogo e não pretendo divulgar. Mas ao mesmo tempo, assim, de novo, você tá defendendo uma minoria. Você tá pegando os casos de pessoas que se perdem com isso, porque não, mas eu discordo totalmente. Eu tenho certeza que Chegamos sim, na parte. Porque muita gente discorda. Só que pra mim, você olhar, de novo, e aí Cara, moral… mas é que assim, ó, eu trouxe… Eu já fiz 4 episódios aqui sobre isso.
com psicólogo. Cara, a galera não é tipo assim, um ou outro tá com problema. A maioria das pessoas que joga tem problema, tipo, fica com problema muito rápido, porque é um negócio assim, é neurocientista por trás do tigrinho. Tipo, a pessoa que tá fazendo aquilo ali não é uma pessoa, tipo, não é um amadorismo. Não é um papel que tu vai lá e preenche, tem que sair de casa, tem que comprar. Mas não precisa mais, né? Nem isso, né? Que é isso que eu também defendo. Mas ainda assim, o que é o problema ali? O estímulo visual, o jeito que é configurado pra tu ganhar um pouco e depois tu perder e tal. Eles fizeram um negócio que é o equivalente ao crack. Pois é, só que você entende que todo esse problema que a coisa… De novo, eu não pretendo divulgar, mas eu até disse que a Soraya tava quase me convencendo. Mas é uma brincadeira, não quero divulgar. Mas você entende que o problema tá no sistema. De como a gente vive, de como que… Por que a pessoa ela tá colocando dinheiro no tigrinho. Isso pra mim que é assustador. Sim, mas isso aí que pra mim, assim, eu nunca… Gente, mas você já jogou alguma… Pois é. A pessoa escolhe fumar crack pela primeira vez. Exato, mas de novo, o sistema é assustador, tá tudo errado. As pessoas são burras. E é isso que pra mim é assustador. E pra mim, de novo, assim, ó, que o negócio de eu defender é que o sistema, ele não tá preocupado. O meu lance é esse, ó. Talvez a gente pense a mesma coisa, mas porque o meu lance é… O sistema, ele não tá preocupado com o cara que tá lascado lá, jogando tigrinho. Ele tá preocupado em quanto que ele vai ganhar de imposto em cima disso. Então, assim, porque ela ganha dinheiro quando a pessoa perde. Sim, a loteria também é isso. Sim. O jogo só ganha quando você perde. Sim, é dali que de algum lugar tem que vir a receita, né? Tem que pagar os trabalhadores. Exato. Então, assim, é isso que pra mim está tudo mas é que, assim, errado. O problema pra mim é… Vou pegar uma por favor. As pessoas, obviamente, são estúpidas. Porque pelo mesmo motivo que falta educação pra uma pessoa que escolhe fumar crack pela primeira vez. Ou, sei lá, a pessoa tá em condição de rua, vulnerabilidade, ali alguém ofereceu, ela não tem experiência na vida, ela usa. Mas a questão é, crack virou um problema de saúde pública. E aí o que a gente vai fazer? Pô, a gente vai liberar o crack, deixar vender em todos os lugares? Cara, vai aumentar o consumo. Ou a gente vai proibir, combater e criminalizar a substância e tal. Cara… Tigrinho e essas porras, na minha visão, pelo que eu compreendi até agora, conversando com psicólogo, com psiquiatra e tal, é a mesma coisa que E o que a gente vai fazer com o futebol? Que tá lá, bets. Exato. Pra mim é o seguinte, pra mim tinha que ser tudo proibido. E deu. Mas é proibir as loterias também. Sim, eu sou totalmente a favor. Que aí pra mim, que é essa defesa que eu digo assim, não me venha dizer que tudo não desperta alguma coisa, porque desperta. Porque ninguém… O sistema, ele não tá preocupado. Só que o problema porque é você assim, pega emocional. Que sim, a loteria coitado, seria cocaína. Enquanto que o tigrinho ali seria o crack. Por causa do aspecto visual, de estar no celular, eles mandam notificação, acessibilidade, depósito com cartão de crédito, assim, é uma loucura. Então, tipo, é o crack e a cocaína. Pô, pra mim, não tem que ter Sim, nenhum. porque o mundo tá uma loucura, porque a gente tá viciado em tudo, né? Sim. A gente tem super estímulos, que a gente tava falando lá no começo. O problema de consumir conteúdo. Porque pra mim o tigrinho é tão ruim quanto tanto conteúdo horrível que tem por aí, assim, a pessoa se perdeu lá, não tem nada. Porque o vício também é uma coisa que essa pessoa que ela tá suscetível a isso, ela tá buscando muita coisa ruim já, com certeza. Ela vai buscar outra coisa. O cara cai em pornografia, tem um monte de coisa. Só que o problema do tigrinho ali é… E eu nunca nem vi, eu nunca nem joguei, eu nem sei como é. Sim, nem jogue também. Eu fui fazer um vídeo de… Você viu a Soraya, né? Joga mais um pouco. Qual que foi o influenciador que disse? Não… eu não quero mais jogar, pra mim já parei. Você não viu? Não vi. Aquele outro cara grande também, não sei o nome dele. Puta, eu fui fazer um tempão atrás até, quando começou esse negócio das casas de aposta, lá, 2, 3 anos atrás, eu ia fazer um vídeo pro meu canal, tipo, jogando e falando, pô, como é que é, por que faz mal e tal, ia trazer esse ponto de vista. Cara, o negócio é surreal, velho. Tu começa a entender o perigo, assim. Tipo, eu botei R$50 ali. Não é porque eu tenho conhecimento que eu me blindo da parada. Cara, o negócio mexe com a tua cabeça. Tipo, mexe. Sim, é tipo Vegas, né? Que você vê aquelas pessoas fissuradas, assim. É tipo eu falar pra ti, não, eu vou fumar crack aqui, mas ó, eu tô blindado pelo conhecimento, eu vou explicar por… Cara, não dá pra brincar com esse tipo de coisa, assim. É doideira. E é tipo assim, cara, é gente perdendo… Cara, o patrimônio da vida inteira. Assim, isso eu acredito. Mas pra mim, então, a minha defesa é… O sistema é que tá todo errado. Mas aí… Você entende? Tá tudo errado.
E aí, então, não vem dizer, de novo, esse papel assim, da minoria. Não, vocês não estão preocupados com a minoria. Mas Vocês que é difícil pensar numa solução completa pro sistema, né? Tipo, as pessoas são burras, as pessoas são doutrinadas ideologicamente, elas assumiram cargos de poder e elas são burras e doutrinadas ideologicamente, elas têm um viés claro e isso tá espalhado por todo o sistema. Como é que tu resolve isso? Porque quem tá vindo da base, da faculdade... Pô, os colégios são ruins e não são ruins por falta de investimento de dinheiro, porque sobra dinheiro na educação do Brasil. O problema é outro. Escolas privadas são horríveis também. Também. Eu fiz um episódio só sobre educação no Brasil, explicando por que é ruim com PhD, especialista nisso Então, e tal. o meu filho faz high school, né? Ele fez 1 ano já. E faz aí fora, no caso? Mora no Arizona. E daí ele ficou 1 ano e aí foi convidado pra ficar mais. Enfim, vai ficar estudando lá, né? Vai terminar o 3º agora e aí vai fazer faculdade lá, provavelmente. É muito diferente. É muito diferente. Ele sai no 2º grau aqui, então nesse episódio talvez você deve ter falado. É tipo quase 20 matérias, né? Puta, eu não lembro. Não, mas é ridículo. Eu não sei, você é entupido de matéria. Você não aprende nenhuma, acredito. Sim. Né? Ele faz 6 matérias lá. Eu fico pensando assim, mas ele joga futebol todos os dias. Sim. Treina todos os dias. É outra Tem parada. que ter um senso de comunidade, né? Você tem que... E isso tudo vale, é isso, assim, a escola dele tem um lema, né, que enquanto... O quanto você consegue ser cidadão, que o trabalho é que te dignifica. E aí isso é fantástico, porque é isso que te dignifica. E aqui a gente fica ali estudando e não aprendendo nada. Sim. É que assim, ó, aí entra no mesmo problema de sempre. Da pós-verdade. De não existe melhor, não existe pior. Eu fiz um episódio com o cara, ele me explicou justamente isso. Com o Lucelmo Lacerda. Eles partem de um pressuposto de que a educação não deve ser metrificada com o que é melhor e com o que é pior. Então, eu não posso dizer que isso é melhor para os alunos ou que isso é pior. Apenas é diferente. E aí eles entram com ideologias. Não, mantenha o método de ensinar do Paulo Freire. Mantenha o método do não sei quem esquerdista que eles veneram. Só que quando tu vai metrificar resultado de tipo assim... Os alunos que aprenderam pelo método tal tiram nota tal no teste tal. Os alunos que aprenderam pelo outro método tiram nota tal no teste tal. Eles não conseguem casar essa comparação e dizer, não, isso é melhor, isso é pessoal. Não, isso é cientificismo. Tu não pode metrificar as coisas. Que esse raciocínio é extrapolável para todas as coisas. Psicanálise. Eles vão dizer, não, tá tratando a causa ali porque tá indo profundo e tal. Tá, mas por todas as métricas que a gente tem aqui, né? Nível de ansiedade, nível de depressão... O paciente não tá melhorando. Eles falam, não, isso é cientificismo. Isso não pode ser metrificado. Daí tu pega uma abordagem que tem como base a ciência, daí o que funciona e o que não funciona, terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, vai metrificar o que é melhor, o que é pior. O paciente melhorou ou piorou metrificando. E aí eles negam isso. Então esse negacionismo do que é melhor e o que é pior... Pra mim, é a base de todo o problema da primeira pergunta que eu te fiz. Por que a nossa cultura tá colapsando? Cara, porque começaram a distorcer o que é melhor e o que é pior. Não querem enxergar. Não quer que exista certo e errado. Exato. Né? E aí, é assustador. E aí você pegar... Eu peguei a apostila da minha filha, às vezes eu pego, assim, você só dá uma folhada. E é doutrinação em cima de uma escola particular, né? Então, assim, quer dizer, não tem, porque é o MEC que comanda, né? E vai ser isso. E vai ser isso. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tu tem esperança, assim? Tu vê... Tu é daquelas pessoas que vê um futuro positivo pro Brasil, pro mundo, assim? Ou eu acho... Sabe que eu respondi essa semana que a pessoa disse assim, eu desisti. Eu desisti do Brasil. Primeiro que não é só Brasil, eu acredito que tudo isso está no mundo, né? É claro, a gente às vezes fica com esse negócio, o governo, isso, que claro que influencia muito. Mas a modernidade tá aí em todos os lugares. Então, assim, a gente não tem que fazer. Isso está no mundo. Agora, a gente não pode desistir. Isso que eu penso. A gente tem que ir salvando. Você salvando os teus, você salvando você. Você tentando. Acho que isso que a gente faz, o teu conteúdo aqui, o que a gente traz uma comunidade com a gente. E também acredito que faz com que as pessoas
que talvez não pensavam tanto, queiram pensar, queiram conversar, que se interessem mais por determinados temas. Então eu tenho esperança, mas não que vai se transformar o mundo, não que a gente tenha salvação, mas que a gente tenha que saber lidar com isso, porque não dá pra gente parar e dizer assim, tá tudo perdido. Porque se você pensar e ficar com medo, o que vai ser? Sim, vai desistir e deixar os teus filhos, teus netos. E dificuldade sempre teve. As pessoas sempre passaram por coisas horríveis em diferentes maneiras, é ou não é? Sei lá, as pessoas morriam porque já saiu sei lá, várias coisas na história. Então, assim, não dá pra dizer que a gente vai viver, que o mundo vai ficar perfeitinho pra que a gente se encaixe nele. Que é isso que talvez os progressistas digam que vai existir. E aí cada um quer um mundo perfeito do seu jeito, né? Sim. Tu pensa que às vezes tu pode estar errada? Porque, assim, eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu sempre fui bem aberto e tal, mas me assusta, tipo, quando eu olho pra uma eleição, por exemplo, que aconteceu a última do Brasil, né? De presidente, e ser, tipo, 52% a 48%, né? Daí eu penso, cara, então quer dizer que metade do país tem certeza que estão certos e que aquele é o rumo. Assim, eu fico tipo, caralho, velho. Será que eu não posso ser o cego? Você sabe, meu marido falou isso outro dia. Eu acredito que eu fui tanto tempo flexível, sabe? Querendo achar os pontos bons e olhar todos os lados, que eu não acho que a gente tá errado. Eu não acho que eu tô errada. Né? A gente tá falando de opiniões pequenas e tal. Tô falando sobre um macro, assim, né? Um ponto de vista. Não, eu não acho. Mas meu marido outro dia falou, meu Deus, é tão gritante o que as outras pessoas estão vivendo que talvez a gente esteja errado. Eu falei, não, eu não consigo ver. Não consigo ver que eu esteja errada. E não quero ver. E acredito que isso também faz diferença. Sabe? Chega, o mundo já convenceu tanto a gente de tantas coisas. Tem coisas que você tem que parar. Tudo, você não tem mais um minuto de paz, assim. Porque a gente foi… Mesmo a gente que luta tanto, já foi tão corrompido por certas coisas que você tem que parar e pensar assim um pouco. Será que é isso mesmo? Que às vezes… A única coisa que eu tenho medo, às vezes, que eu penso, sempre penso… Será que eu tô sendo radical nisso? Isso eu penso. Eu passei do ponto, tô exagerando. Isso, porque pra você entrar num negócio de conspiração, assim, e achar várias coisas, não é difícil. Sim. Mas, assim, eu penso, e certas coisas eu não verbalizo, mesmo que eu veja de um jeito mais extremista, assim. E acho também que fica muito assustador também se você pensar que você tá errado. Fica assustador. Sim. Mas não tem jeito, não tem assim… No Brasil, especificamente, pra mim… É um lado sem noção e um lado com noção. Não tem como. Mas eu discordo disso. Eu acredito que exista… A pessoa com noção, ela tá ali em algum lugar e tem muita gente sem noção pra direita e muita gente sem noção pra esquerda. Não, isso com certeza. Mas você muita, tava falando assim… isso antes, né, comigo. Sim, você tem Só que pra mim tem mais gente sem… Pra mim todo mundo que tá… Não, a pauta da esquerda. Essa pauta ideológica, cultura woke, cachorro, cavalo, camelo… Sabe que eu acho que tem muita gente que tá ficando também bonito. Outra coisa, assim… Sabe quando… Então, todo mundo agora é raposa, todo mundo é isso, aquilo, mas tá ficando bonito também, e você também está engajando ser de direita. Sim, veio a onda contrária, né? Então, assim, e as pessoas agem como pessoas de esquerda, ou as pessoas agem num extremismo. Você sabe que, então, em Fortaleza agora, eu tava lá e o Bolsonaro tava lá, né? E eu gosto muito dele, sou bolsonarista, E a gente tava… tinha vários influenciadores, pessoas que queriam conteúdo e tal. E eu tava numa sala super pequena. Tinha, assim, umas 15 pessoas. E o Bolsonaro entrou, né? E aí eu fiquei totalmente calma, né? Porque todo mundo vai alcançar o Bolsonaro, todo mundo vai conversar não, vai tirar uma foto, ser educado e cair fora, né? Dessas 15 pessoas, umas 5 pessoas… o Bolsonaro chegou ali na porta e ele não conseguiu mais dar um passo. Porque as pessoas travaram. Porque as pessoas travaram. Todas as pessoas querendo contar a sua história de vida, tá? Pessoas que queriam conteúdo, ou a pessoa que tá preocupada com o seu conteúdo. E acho inteligente, óbvio que você queria conteúdo, você está preocupado com o seu conteúdo. Mas assim, é sério que você age, sabe? Então quando eu olhei essas pessoas, eu pensei, nossa…
A gente Galera, fala sim, tanto de sim. valores, mas eu não tenho valor parecido nenhum com essas pessoas. Essas pessoas, elas estão fazendo coisas que não me parecem dos valores que eu vejo como de direita. E olha, assim, você tá falando de valores mesmo. Mas assim, você tá invadindo o outro, você tá contando a tua história. O cara, ele não tá nem te Não quer ouvindo. saber, ele ouve isso o dia inteiro. O dia inteiro. E assim, então você tá preocupado. Então assim, essas 5 pessoas, enfim, nem deu tempo das outras pessoas chegarem até ele. Enfim, ele ia palestrar e tal. Mas eu fiquei olhando assim, daí aquelas pessoas, elas criaram um conteúdo excelente, né? Elas fizeram um conteúdo, elas pareceram corretas, porque a pessoa só tá vendo ali o negócio, só que elas foram completamente ridículas. Elas não pensaram nas outras pessoas que estavam ali, que eram pouquíssimas. Sim. Elas não pensaram nele, elas estavam agarrando ele, um senhor de 70 anos, pós-cirurgia. Assim, gente, eu pensei assim, não, eu não sou compatível a esses valores. Ou as pessoas, então, eu tenho, sei Não lá, tem noção, quase né? 100% de pessoas. Eu tenho algumas pessoas que eu sei que pensam, que são muito respeitosas e que pensam completamente diferentes de mim, mas estão ali dispostas a conversar e normalmente conversam no privado comigo e a gente tem conversas super bacanas. E tenho uma parcela de direita que eu tô acostumada a semanalmente, eu perco uns 8 mil seguidores por semana, a semanalmente perder muitos seguidores de pessoas que acreditam nas mesmas pautas do que eu, Mas são sem noção. mas são sem noção. E isso que nos enfraquece. Porque a pauta do outro lado, ela é obviamente ridícula. Né? Então, por isso que pra mim é o sem noção e com noção. Mas dentro do com noção, Tem você tá muito sem certíssimo. Tem muito sem noção. Tem muita gente que quer se beneficiar disso. Tem muita gente que acredita, que acha que acredita. Não, tem nos meus teorias das valores. conspirações extremas, da direita também, né? Também. De todas as áreas. É. Acho que eu concordo contigo, assim, tipo, é sem noção e daí dentro dos com noção. Aqui tem uma faixa que já é sem noção também, mas Isso. aí tem muito sem noção perdido aqui no meio, assim. Eu costumo dizer que eu gosto da galera que é lúcida. Galera que está Isso. disposta a debater, a chegar entender que, pô, eu não sei a verdade, nem tu sabe a verdade, que a gente pode chegar num raciocínio superior juntos, que tem a flexibilidade. É isso que eu costumo chamar. Mas que você é a sabe que agora, lucidez. Bárbara é o nome dela, lá no salão eu encontrei ela, ela veio falar comigo e ela falou uma coisa que eu acho legal. As pessoas quando me encontram, elas falam, eu amo sua lucidez, né? Mas uma parcela também, além dessa parcela, então a parcela que tá aqui com noção, que a gente falou, daí os extremistas aqui e tal, um pouquinho sem noção, e uma parcela que ela também é enfraquecida, que ela não acha lucidez. Ela acha que você é arrogante, acha que você tá passando do ponto, Sim. acha que você… Expor sua opinião é ridículo. Que expor a sua opinião é ridículo, que talvez você podia ter se contido um pouco. E você tá no teu canal, na tua Sim. página, tanana, e a pessoa, ela acha que você passou do ponto. E eu vou te dizer, o sem noção, eu já não tenho esperança nenhuma. Agora, essa parcela do com noção aqui, ela me incomoda e muito quando ela tenta ser um pouquinho neutra. Sabe? Porque quando a gente fala sobre discutir, sobre ouvir, isso é lucidez. Agora, quando você… É um pouco de falta de coragem também, né? E assim, até coragem de viver, de perceber o que tá acontecendo, assim. Essa galera é a que mais me incomoda e é a que mais atrapalha. Essa galera que fica aqui, ó, assim. Essa galera me incomoda. Tem um pouco a ver com o cara ali. Não consumo o conteúdo do Léo Lins, mas… Ai, porque… Pô, cala a boca, velho. Quer defender o cara, defende, não quer Ou não fica defende. quieto. Ou fica quieto, né? Ou eu acho que sim, ou eu acho que não. Ah, porque talvez não é bonito eu dizer, né, que eu apoio isso daqui. Ai, o que você tá falando? Ninguém perguntou se você consome, Sim. né? E o cara é engraçadíssimo mesmo. Perfeito. Morgana, pra quem quiser te encontrar, aonde que tu tá produzindo conteúdo, esse episódio vai ao ar no futuro, então já estará com o YouTube. Como é que faz pra te encontrar? O que vai ter por lá? O meu canal no YouTube é canal Aquelas, porque eu falo muito aquelas. Até ia colocar brega, mas aí eu vi que estão limitando bastante. Tenho medo que o algoritmo me tire. Às vezes ele me tira porque eu falo brega, cafona e tal. Então, o canal Aquelas, eu falo bastante aquelas no meio das coisas que eu falo. Então, no YouTube, canal Aquelas, sou um bebezinho ainda. No futuro, talvez eu esteja, já pensou… Vai que eu… Já tá com a placa, vai saber. Não é vai impossível, saber, vai que né? viraliza. Mas eu sou mais presente no Instagram, então Morgana Klein. E no TikTok, um pouquinho desanimada no TikTok, mas eu também tô lá porque sim, foi lá que eu cresci. Foi no TikTok que eu comecei a aparecer. Mas hoje eu tenho uma comunidade muito bacana, muito legal. Tem muita gente bacana comigo no Instagram. Então é lá. Perfeito.
Obrigado demais por ter vindo aqui trocar essa ideia. Acho que a gente passou por muitos assuntos relevantes e interessantes com o objetivo de fazer as pessoas pensarem, aprenderem, debaterem. Acho que a gente atingiu esse objetivo. Obrigado demais por ter vindo aqui. Uma honra te receber, viu? Nossa, obrigada mesmo. Você sabe, Fermento, que eu falei pra você várias vezes, né? O que eu vou falar nesse canal de pessoas intelectuais, inteligentes, e você recebe tantos especialistas, assim… Parabéns mesmo por todo o conteúdo, por tudo que você traz, Obrigado. Pelas pessoas que você escuta e pelo trabalho lindo que você tá fazendo e que você já é gigante e que você seja ainda mais. Você Obrigada, também. tô super feliz. Obrigado. Vamos Ah, que aqui. legal. Obrigado. Obrigada. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Sem Groselha Podcast. Verifica se você já está inscrito no nosso canal e também clica em um desses 2 vídeos aqui para você acompanhar outro episódio que eu tenho certeza que você vai gostar.